Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo insights, inspirações e aquele bate-papo leve com pessoas e empreendedores reais. Eu me chamo Sene e juntamente com o Walter irei com vocês nesse bate-papo que hoje, pessoal, tá incrível, vocês não têm noção dos convidados que estão aqui hoje. Olá pessoal, a gente tá aqui com o Marcel e com o Marcelo, não é dupla sertaneja, mas são dois caras top aqui que vai É trazer isso, muitos insights pra gente. é isso aí. Marcel, primeiro se apresente pra nós e você também, Marcelo, e Show. conte um pouco sobre a história de vocês aí. Cara, eu sempre falo que eu sou um cara que vem muito dessa pegada de superação. Então, pra me apresentar, não tem como não falar sobre superação. Então, quem que é o Marcel? Um cara que superou vários desafios pra estar aqui. E as pessoas que olham hoje, aonde eu cheguei, aonde eu estou chegando e aonde eu quero chegar, eles falam, pô, que legal. Será que foi fácil? Será que foi difícil? Cara, eu sei o que eu passei pra estar aqui. E a principal mensagem que eu carrego comigo é, então, quem que é o Marcel? É um cara que olha pra frente, enxerga as pessoas de uma maneira diferente, tá disposto a ajudar as pessoas verdadeiramente. E esse é um pouco daquilo que bate, daquilo que pulsa na minha alma, no meu coração. Esse é o Marcel. Então, eu trabalho hoje numa multinacional, numa das maiores do mundo, setor automotivo, criador de um curso de vendas, criador de um curso de copy, palestrante profissional. E recentemente lancei um livro, Como Gerar Demanda e Destruir Seus Concorrentes, que é algo fantástico, que é algo sensacional e que me move bastante para continuar caminhando para frente. E aí eu convidei também o Marcelo, que é um cara incrível. Ele é o responsável pela impressão do meu livro. A gente tem uma amizade grande, a gente já se conhece há bastante tempo. E é um cara que sempre me inspirou, é um grande empreendedor, um cara muito do bem. E brigadão, Marcelo, por você estar aqui com a gente, cara. Que isso, Marcelo. Na verdade, a inspiração é mútua, né? Show. Porque eu tenho muita admiração pelo seu Hum. trabalho, pelos seus desenvolvimentos, seus insights que a gente sempre conversa, né? Verdade. E para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Show de bola. Sou gráfico, tenho uma empresa de indústria gráfica já tem 30 anos. Tem uma história então, hein, Tem uma rapaz? história, cara. Uau. É uma geração diferente da do Marcel. O Marcel já veio nessa pegada nova aí de entender, influenciar as pessoas, ser uma inspiração para as pessoas. Na época que eu comecei era muito diferente, era uma outra geração, outra pegada, nem internet existia. Então eu passei, a minha empresa passou por muitas Transformações. transformações, mudanças, e eu peguei todas essas mudanças. Então eu acho interessante que a minha empresa hoje gráfica é uma das poucas que existem ainda, porque é um mercado em franca decadência, vamos dizer assim. E a minha empresa está sobrevivendo muito bem, graças ao acompanhamento do mercado. Show. E isso eu dou muito crédito ao network que eu faço com pessoas que eu faço amizade, assim como o Marcel, que me atualizam, me deixam acompanhando sempre no meu desenvolvimento. E isso é fantástico, né? Quando você fala que uma empresa ela tá há tantos anos no mercado, superando desafios, superando as dificuldades reais do dia a dia, é por quê? Porque a pessoa ela tem fundamentos fortes, mas entendeu que o momento de mudança é necessário. Sim. E ela não ficou estagnada ali naquele momento, achando que o mercado ia se adaptar a ela. Ela vai se adaptando ao mercado e Exato. construindo, porque você passou Sim, pela fase que não tinha internet, pelo desenvolvimento inicial e nascimento da internet e agora, onde tudo é marketing digital É isso aí. e papel tá cada vez mais escasso, né? sim. Muito legal essa parte, eu acho que vai E ser não, eu quero destacar, quando você entra na gráfica lá do Marcelo, cara, é um negócio surreal. Quando você vê todos aqueles equipamentos, aquele nível de investimento, nível de trabalho, nível de qualidade. Então, as pessoas que estão pegando o meu livro, o primeiro impacto é o design. E eles falam, cara, que legal isso aqui, como foi bem feito? E aí, quando a gente trocava ideia, pô, Marcelo, como é que tá sendo o processo? Ele falou, cara, nós estamos fazendo um processo na qualidade, com calma, para entregar um produto de extrema qualidade para você. Isso é incrível, cara. Esse é o mundo real do negócio. E aqui tá a prova viva Aí do tá a disso prova aí. viva, cara. A obra do trabalho aqui. Agora eu sempre falo o seguinte, Walter e Senna, eu falo, cara, onde eu vou, eu levo o livro agora. Seu É o meu filho, cara. Meu filho. Onde eu vou, eu levo meu livro. Tava num outro lugar esses dias, tinha acabado de pegar vários livros, aí eu já saí com 2 livros. No lugar que eu fui pra fazer um tipo de atendimento aqui em Goiânia, eu já vendi os 2 livros que estavam lá comigo. Eu não Sei sei se é quem ficou mais sensacional, cara. feliz com o livro, se foi Né? ele ou eu entregando o livro para ele. Afinal, é É. o primeiro de muitos que vão vir, né? Sim. Se Deus quiser. Então, eu participei desse início, dessa fase nova que ele está fazendo aí. Então, é muito, muito gratificante. Show, excelente. Marcel e Marcelo, eu vou jogar uma pergunta pra vocês dois. Vamos lá. Primeiro pro Marcel, e eu percebi que o Marcelo é a mesma pegada. Isso aí. Cara, o que vocês fazem pra manter a energia lá em cima?
Tipo, apesar do dia a dia de trabalho, o tanto de tumulto que tem no dia a dia de vocês ali, vocês, toda vez que conversam com vocês, vocês estão com a energia lá em cima, não fica aquele, nossa, hoje eu tô cansado, acabei o dia hoje, aquela Já tá tem. difícil. Conta o segredo aí pra gente. Cara, uma das coisas que eu mais penso é você caminhar com propósito. Eu acho que quando você se conhece, quando você conhece sua identidade, sabe quem é e o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo, isso é extremamente relevante. Isso é o mais importante, por quê? Porque você não desiste. Esses dias estava uma pessoa conversando comigo, ela falou assim, nossa, eu parei de fazer esse curso, é muito difícil. Eu falei, não é que o curso é difícil. Por que o outro curso que você tem, você não parou? Ela falou, não, porque eu amo aquilo. Então, se você ama, você tem um propósito. Se você tem um propósito, você não desiste. Então não é que é difícil, é que você não tem propósito no que você estava fazendo. Então eu sou um cara de muito propósito. Então eu amo estar aqui. Eu sempre falo o seguinte, que eu gostaria tanto de estar exatamente aqui com vocês, que eu gostaria de não estar em nenhum outro lugar do mundo, mas estar aqui com vocês. Mas por quê? Porque eu tenho propósito e paixão de fazer isso que eu tô fazendo. E é muito real quando você conversa comigo. Esses dias eu tava conversando com outra pessoa, ela falou assim pra mim, pô, Marcel, mas você acha que energia alta todo o tempo não chega a ser estranho? Eu falei assim, esse é o desafio de vocês, entender as pessoas de fora. Que em vez de você entender para sua energia, olhar para dentro de si, você prefere olhar pro coleguinha que tá do seu lado e perguntar por que ele tem energia e por que você não tem. Para de olhar para ele, perguntar o porquê que ele tem e começa a olhar para você. Aí você vai ver que você vai colocar uma sobrecarga e você vai ficar energizada também. Então é muito sobre isso que bate no meu coração, que pulsa na minha alma. E você, Marcelo? Parabéns. Eu não vejo dessa forma tão, assim, eu admiro o Marcel porque ele tem realmente essa energia, eu não vejo que eu tenho essa mesma energia como ele tem. Eu tenho meus momentos de fraqueza, né, como todo mundo, Sim. mas eu percebo que eles não vencem. Eu percebo que eu sou movido a desafios e quando eu tenho esses desafios emocionais, internos, que às vezes você passa por alguma dificuldade, algum estresse e te diminui a sua energia, eu percebo que isso acaba me motivando a dar a volta por cima. Então, eu sinto às vezes uma diminuição da energia, diminuição dessa força que o Essa Marcel potência, né? tem, né? Talvez até pela idade também, ele é mais Mais novinho? arrojado, vamos dizer assim. Mas eu percebo que mesmo eu tendo alguns momentos de dificuldade, eles não me derrubam. E isso acho que é o principal. Nesses anos todos como empresário, não foram poucas as vezes que os desafios foram assustadores. E por muitas vezes você acha realmente que vai tudo ruir e não vai ter saída. E tudo que você construiu vai cair por água abaixo. E a gente percebe que a gente é muito mais forte que isso. A gente consegue perceber que a energia, a força, a perseverança é muito mais forte do que os desafios. E a gente começa a perceber que não interessa o que venha, a gente consegue superar. Eu fiz uma pós com o Marcel, cara, toda aula, o cara lá em cima, energia lá em cima, eu falo, cara, não Não tem é lógica. possível, né, cara? Como que ele é? Pô, não é possível, né, velho? E o povo lá no desânimo, ele botando pilha no povo, vamos, Claro, gente, vamos, não estamos aqui pra estudar, eu achava massa pra caramba, E sabe? você lembra quando eu chamava a galera assim, falei, velho, a gente precisa se ajudar, velho. Sim, Falei, a gente precisa se ajudar. Se esse grupo de pessoas que estão aqui não se ajudar, pra que a gente tá aqui? exatamente. Faz sentido mas nenhum, Essas cara. conexões, né, que você vai fazendo, vai Exato. trocando essa troca. Se você fica lá com a baixa energia, você não consegue trocar e você Exato. não consegue construir nada ali com aquelas pessoas. Esse é meu ponto. E tanto é que a gente criou aquele Instagram Temos Vagas Goiás nessa pós-graduação, você lembra? Sim. Então, porque eu falei assim, cara, várias pessoas querem uma oportunidade de trabalho, beleza. Como que essas pessoas vão buscar essas oportunidades? Através das plataformas que já existem. Mas e se a gente criar um Instagram onde esse grupo de pessoas aqui devem ter várias vagas disponíveis de trabalho todos os dias, todos os meses? Por que a gente não começa a se conectar? Ajuda quem tá precisando de emprego, ajuda quem E tá precisando ajuda de quem uma tá pessoa, precisando te contratar. contratar. Cara, foram mais de 50 pessoas que já me mandaram mensagem através desse canal do Instagram, dos Temos Vagas Goiás, que falaram assim, cara, eu consegui meu emprego, muito obrigado, tal. Eu nunca vi a pessoa, não sei quem é, e simplesmente postei lá. Realização, né? É sobre isso, cara. Mas, pode falar. E assim, você vai construindo um mundo melhor e fazendo com que essas pessoas que engajem ali também vão multiplicando aquilo que você Exato. plantou a semente, né? Exato. E eu acho que isso é o que você faz, né? Divulgando seu conhecimento, compartilhando essa energia. Sim. É isso aí. Eu tava falando um pouco sobre você com a Sene, e
Cara, conta um pouco da sua história, sua trajetória. Como é que Ah, você chegou história até boa. aqui hoje? Cara, a história muito forte, né? Eu sempre fui um cara muito determinado. E eu sempre fui um cara de uma mentalidade muito forte. O que que eu quero dizer com isso? Que mesmo eu não sendo, eu já sabia que eu era. Isso é muito louco pensar isso. Por exemplo, se você me convidasse, aquele Marcel, que eu já fui camareiro, já engraxei sapato, se você conversasse com aquele cara há vários anos atrás sobre negócio, muito provavelmente ele teria muito proximidade com a visão que eu tenho de negócio hoje. E aí você fala assim, mas o que que mudou então? O que que mudou é que eu tive acessos, mas a minha mentalidade lá quando eu era camareiro já era aquela mentalidade de eu vou vencer, eu vou fazer a diferença, as coisas vão dar certo. Só que você precisa do quê? De uma rota bem definida. Não vai acontecer um milagre do amanhã, simplesmente só porque você acordou 5 horas da manhã. O milagre do amanhã só vai acontecer se você acordar às 5 horas, se tiver uma rota bem definida, um propósito inabalável e um ambiente influenciador. Então, quando você entende esses 3 caminhos, você começa a entender que não é sorte, também não é de qualquer jeito. Você precisa estar bem posicionado, conhecer as pessoas certas, fazer network, não sei o quê. Então eu fui caminhando nessa jornada. Quando eu cheguei lá fora, meu primeiro trabalho foi como camareiro. E eu lembro como que eu consegui esse trabalho. Eu não falava uma palavra de inglês. E aí eu só fui com um dicionáriozinho. E aí eu fui lendo algumas palavras. Aí eu olhei aquele hotel gigantesco. Eu falei assim, cara, vai ser aqui, né? Aí eu olhei, cheguei na recepção, fazia uns 5 graus, mas eu suava assim que parecia que fazia uns 50, porque é medo, é ansiedade, é aquela sensação, você fala, puta, não vai dar certo, eu não falo o idioma, eu não sei o que falar, eu não sei como perguntar, porque em português você simplesmente bate lá na porta e fala assim, cara, tô aqui com o meu currículo, que você tem oportunidade pra mim, e como você vai fazer isso em outro idioma? Extremamente difícil. E aí, cara, mesmo suando, a mão toda gelada, falei, cara, eu vou encarar isso aí. Entrei lá com o currículo na mão, eu olhava o que havia escrito e falei assim, can I speak to the manager, please? Aí a pessoa, quem que é a manager que você quer chamar? Puta, não entendia uma palavra. Uma palavra eu não entendia. Aí eu falei assim, a manager. Ela falou assim, qual que é o seu nome? Eu, Brazilian, entendeu? Era loucura. Até que a gerente chegou, ela olhou pra mim e falou assim, como que eu posso te ajudar? Aí, quem tinha me falado pra eu ir lá era um amigo meu chamado Michael. Ele falou, cara, vai nesse hotel que normalmente eles contratam. Eu falei assim, you que know. Porque no inglês, o K lá, você fala, you know, my friend Michael. E eu não sabia, né? E eu, you que know, my friend Michael. Ela olhou, Michael, sim, I know him. Aí eu falei assim, I'm looking for a job. Isso era numa sexta-feira. Ela falou assim, you know how to clean? Você sabe como limpar? E eu não entendi, falei, yes. Quando você não entende, você fala o idioma, é sempre assim, ó. Ou você faz assim, é um disfarce, ou você fala yes. É um Você dos concorda dois. com tudo. Exato. Ela falou assim, ok, next Monday, 9 o'clock you start. Na próxima segunda-feira, 9 horas da manhã você começa. E aí eu comecei. Só que o Michael que ela falou era um cara da Alemanha, ela não conhecia esse brasileiro, amigo meu Michael, foi uma história incrível e eu consegui meu primeiro trabalho. E ali eu trabalhei com uma senhora de Fiji, que era a Oni. E ela falava muito bem inglês, porque o fijiano, ele fala um inglês muito bom. E ela gostava muito de conversar. E a gente limpava mais ou menos, a gente passava junto umas 10 horas por dia limpando quartos. Né? E era um hotel gigantesco, uma rotatividade gigante. E ela falou assim, cara, eu gosto de conversar, você é um menino da hora, eu quero conversar, você se vira, cara. Falei, então você precisa me ajudar, me ensinar um pouco. E ela começou a me ensinar. E ela, todos os dias, ela levava alguma coisa pra gente conversar, ela escrevia e tal. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando com ela e ela me ensinando. E uma das histórias que mostram muito de quem eu sou e como eu penso a vida, mesmo eu estando como camareiro, eu queria fazer a diferença. Eu queria ser um ótimo profissional. Eu queria fazer algo diferente pelo hotel. E foi quando eu tive uma ideia fui lá numa dairy, que a gente chama, comprei uma caixinha de bombom com meu próprio dinheiro. E eu chegava naqueles bloquinhos de nota que tem na maioria dos hotéis, e eu colocava assim, seja bem-vindo, você é bem-vindo aqui, saudade, escrito em português, good morning, buenos dias, alguma coisa, alguma mensagem simples. Depois de 3 meses que eu tava fazendo isso, chegou uma mensagem nas reservas do hotel. O brasileiro que não fala inglês ainda continua trabalhando como camareiro no hotel? Se sim, vou fazer a reserva. Então isso é a experiência do cliente. A experiência do cliente você não aprende sentado num banco da faculdade, sentado escondido atrás de uma mesa. Você aprende no cliente, fazendo, conversando, se dedicando. E isso mostra muito quem eu sou, isso é muito a minha história de transpiração, de acreditar que vai dar certo, mas claro, para um livro acontecer, você precisa escrever. Para um livro acontecer, você precisa sentar, pensar, refletir e escrever. Ele não vai aparecer da noite pro dia. Se você quer uma grande oportunidade numa multinacional, o que você está fazendo para isso? Então, esse é o Marcel.
É um cara que é incansável, imparável, improvável, mas eu tenho certeza que se eu continuar nesse caminho, tenho certeza que eu vou dar certo. Então é isso que bate no meu coração. Sua construção começou aí, né? Exato. Já foi, buscou um inglês, É isso, cara. voltou. Voltei, já aprendi espanhol lá também, né? Tô numa iniciativa de aprender um outro idioma aí também. Eu tô escondendo essa expectativa de aprender um outro idioma porque eu quero surpreender a empresa que eu Mas já tá trabalho. falando bem, viu? Que ele já me Sério? mostrou Já já. tô bem valente já. Tá bem engraçado. A Letícia fica vendo lá eu treinando, né? E como um som muito diferente do nosso que a gente tá acostumado, português, espanhol, inglês. Você vai pra um som muito engraçado de fazer, né? Então eu fico lá treinando, a Letícia me olha e fala, que é isso, cara? Eu falei, é o som, velho. Eu preciso É. Tô treinar isso aí. aprendendo. Mas essa é a minha história, Otti. Esse aqui eu sou de verdade. Então, quem lê, por exemplo, o meu livro e me conhece, nas primeiras palavras você já fala, puta, é o Marcel. Nas primeiras palavras, porque é a minha linguagem, é o meu jeito. Eu lembro até que um dia a revisora, não sei se eu te contei isso, a revisora, ela me ligou e falou assim, Marcel, você começa o livro falando sobre família, agradecendo a Deus, tal, falando muito sobre essa experiência que você tem de crer em Deus, de crer na família, de crer nos amigos, nas pessoas que estão ao seu redor. Só que a partir da página 2, tio, parece que é tiro, porrada e bomba. É você contra você Tipo mesmo. tropa de elite. Exato, é você contra você mesmo, você vai buscar o seu, ninguém vai te dar nada, você precisa saber o que você tá fazendo, criar uma rota, processo, pá, não sei o que, faça isso no PDV. E você é muito agressivo na sua comunicação, mas você é um cara extremamente educado. Eu falei assim, você tem uns 5 minutinhos pra gente conversar numa videochamada? Ela tem. A hora que ela entrou nessa videochamada, a gente começou a conversar, blá, 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 blá. Ela falou assim, agora eu entendi, eu não vou trocar nenhuma palavra sua não, vamos manter assim. É você mesmo. Porque sou eu de verdade. E isso é incrível, Entendi. cara. Interessante. Interessante. Marcelo, conta um pouquinho sobre a sua história também. Ficou meio que difícil. Afinal, tô do lado aqui de um escritor que sabe usar as palavras. Quem dera, cara. Vamos tentar, né? Vamos lá. Eu comecei com gráfica há muitos anos atrás. Eu Legal. tive um conhecimento com a editora, trabalhei numa editora, e ela tinha que fazer o trabalho em gráficas, fazer os livros, impressões, coisas assim, e eu comecei a ser esse intermediário. Em pouco tempo, não deu certo, a editora não estava indo bem, e eu saí, fui trabalhar com outras coisas e decidi trabalhar com gráfica. Só que eu comecei, não tinha nada, não tinha máquina nenhuma, só tinha conhecimento. Aí eu comecei a conseguir conquistar clientes, só que eu não tinha como fazer o material em gráficas de conhecidos meus para rodar o material. Show. E isso foi por alguns anos dessa forma. Até rentabilizar e tal. E eu comecei a aumentar muito minha quantidade de material, minha quantidade de serviço, e eu tive que dividir o meu serviço com vários conhecidos, amigos meus de gráfica, para conseguir atender a demanda. Com o tempo, eu comecei a contratar pessoal, comprar os equipamentos, que são muito caros, né? E comecei a rodar o material lá comigo mesmo, na minha própria empresa, né? E isso foi um marco para mim, uma diferença muito grande. E eu acho que essa experiência fez muita diferença porque eu estava dentro de várias gráficas diferentes, várias empresas diferentes. E eu vi os erros e os acertos Uau. de cada um. E quando o tempo foi passando, as dificuldades foram vindo, eu fui me mantendo, fui sobrevivendo, tal, exatamente por essa Experiência. expertise, né, que eu peguei Uau. com eles. E eles hoje não existem mais, Uhum. nenhum deles. Uau, Então, incrível. todos eram boas gráficas grandes, algumas, né, de décadas, e não existem mais. Acho que essa experiência foi interessante. Então, por isso que eu falo que o network faz uma grande diferença. Isso é uma coisa que nem se chamava network na época, né? Essa troca de experiência, coisa assim. Nossa. Eu nem sabia disso, mas eu já fazia network há muito tempo. A network eu acho que talvez seja uma das maiores causas de prosperidade que qualquer indivíduo pode ter em qualquer área. E tá muito conectado com o que o Marcel falou do ambiente, né? Porque você tá num ambiente que te impulsiona. E eu acho que é isso que o network proporciona, né? Exatamente isso. Você
ter a semente e estar no solo fértil para ela É poder isso. florescer. Então, assim, realmente o network, o ambiente, ele é capaz de moldar e te levar a lugares que você não esperaria e não Sim. chegaria sozinho. Exatamente. Inclusive, essa palavra aí, o ambiente favorável, que o Marcel me passou essa frase, é, alguns anos atrás, ele me passou sobre isso, era algo que eu não enxergava de uma maneira tão clara. Eu já era influenciado por isso, mas não era claro para mim. O dia que ele falou, olha, quanto um ambiente favorável é importante, eu comecei a entender o quanto que eu fui favorecido com isso sem perceber. Então hoje eu já vou atrás desse tipo de ambiente favorável. Quando as coisas não estão legais, em algum motivo, eu já olho o ambiente para saber que aquele ambiente pode estar me atrapalhando, tirando minha energia, tirando a minha Isso aí. disposição, tirando a minha criatividade, a minha disposição para lutar, superar, né? E o ambiente faz toda a diferença. E Sim. isso eu peguei com o É Marcel. isso aí, cara. Um Show de complementando o bola. outro, um apoiando o outro ali, né? Cara, porque a gente tem que perceber o seguinte, nós não estamos aqui por acaso. Essa frase parece ser uma frase muito pronta, mas se você pensar um pouquinho, a gente não está aqui por acaso. A gente não se conheceu por acaso. Não existe, a gente pode pensar que existe já uma jornada escrita para nós, para todos nós. Talvez a gente pode pensar nisso, mas no dia a dia existem decisões que você precisa tomar. E as decisões que você precisa tomar é como eu estou aqui nesse exato momento e como eu posso te servir. Porque o caminho da felicidade mais forte não é quando você recebe, mas é quando você entrega alguma coisa. A partir do momento quando você começa a entregar sabedoria, conhecimento, amizade, relacionamento, gratidão, não sei o quê, você começa a se encher. E quando você quer muito só para você, você parte do princípio da comparação. Quando você vai para o princípio da comparação, você pode ter todas as conquistas, mas você nunca está satisfeito. E esse é o grande problema dessa geração. Ou seja, é uma geração que tem um ditado oriental que é muito sensacional, que é tempos difíceis, homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. E quando você olha essa geração que o cara ele quer começar ganhando um salário gigantesco, mas ele não tem experiência nenhuma. Ele quer começar sendo CEO da empresa, mas ele nunca entregou um panfleto na rua. Quando você olha no mundo digital, um cara querendo ensinar como cuidar de um filho, mas ele não tem filho. Como criar um negócio, mas ele não tem um negócio. Como vender, mas ele nunca vendeu. Hipocrisia, né, É cara? É loucura. aquele empreendedor de palco, né? Que ele pega a teoria, vê o que alguém falou e acha que Exato. sabe Sabe aquilo o que eu tá... fiz esses tempos atrás? Isso é muito louco, cara. Eu gosto muito de quebrar paradigma e mostrar pra minha mente que eu tô sempre no comando do negócio. Eu tenho muita empatia com as pessoas que vendem sinaleiro, porque eu já fui panfleteiro, né? Então eu pegava panfleto e saía colocando na caixinha de casa em casa. Então eu sei o que as pessoas sentem, eu sei o desafio que é. E aí eu comprei vários caixinhas de Trident, escrevi uma palavra lá e coloquei uma mensagem, mandei plastificar e era grandão tal. E aí um cara chegou, tio, me dá R$2 aí, não sei o quê. Aí eu encostei o carro, hora eu falei, irmão, cola aí comigo aí. O cara já veio assim, puta, vou ganhar uma grana, né? A hora que ele encostou, eu falei, cara, grana eu não tenho, ele já deu uma murchada. Porém, eu tenho esse cartaz, tem essa caixinha de Trident. Se você quiser, nós vamos colar no sinaleiro nós dois e você vai entender que a cada 30 segundos nós temos uma oportunidade. Uau. O cara me olhou e o cara começou a chorar, velho. Ele falou, cara, eu não quero dinheiro, eu quero uma oportunidade. Esse é o nosso propósito. Nós não estamos aqui por acaso, não estamos brincando de estar aqui. Agora, tem muita gente que está brincando de estar aqui. Infelizmente, ele só vai passar, mas nós queremos ficar. E como que a gente fica? Quando a gente toca a vida de alguém. Muda a vida de alguém. Impacta a vida de alguém. É sobre isso. E não significa que vai ter dia que você tá triste, não significa que vai ter dia que é difícil. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como é que você encara, né? É como é que você fala, beleza, esse dia é real, ele existe, velho, mas eu preciso passar dele. Muitas vezes eu vejo uma pessoa no ambiente de trabalho que eu tô hoje, que é um ambiente de alta performance, pessoas extremamente estudiosas, pessoas com um gabarito bem alto. E quando ele recebe um e-mail difícil, o que que ele faz? Ele olha e fala, não consigo responder esse e-mail é muito pesado. Mas não é que é pesado, é 4 horas da tarde, você já passou o dia, sua energia já baixou um pouco, você já tratou com vários desafios, então na verdade não é que ele é difícil, você só precisa descansar. Aí você deixa aquilo ali no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, você responde em 10 segundos, com extrema facilidade, com extrema sabedoria. Aí o que mudou? Inteligência emocional restaurada. É isso, cara. Então muitas vezes você não precisa fazer isso, você só precisa sair, levantar e tomar um café, né? Exatamente. Sabedoria, hein? Marcel, você me falou de um ambiente de alta performance aí. Sim.
você trabalha com vendas. Isso. E tanto o seu livro também aqui é bem voltado para isso. Uhum. Cara, como que é o cara que tá assistindo a gente aqui, que não performa, o que você de dica que você daria para ele? Isso daí também você pode O contribuir. Marcelo pode contribuir demais, porque ele é um empresário nível hard e trabalha com várias pessoas e tem uma equipe de vendas também. O meu ponto é o seguinte, aí o Marcelão complementa na visão dele. Eu acho que todos nós performamos vendas. Querendo ou não, eu tava com uma pessoa que tava me atendendo esses dias e ela falou assim, nossa, que livro legal, é sobre vendas, é sobre vendas. Ela, nossa, eu fico aqui o dia inteiro, eu não sei vender. Eu falei, opa, não entendi. Você gasta 8 horas da sua vida, você vende 8 horas do seu tempo, você não sabe vender, cara, você é uma vendedora nata, você tá gastando 8 horas do seu tempo por dia. Ela, mas eu gostaria, eu falei, tá, o que falta pra você vender então? Ela, não sei, eu falei, você tem algum produto? Ela, não. Você sabe qual produto que você gostaria de vender? Ela, não. Eu falei, então o problema É isso. é isso, não é você o problema. Você sabe vender, todos nós sabemos vender. E a gente parte do princípio que vender é como se fosse aqueles filmes de Hollywood, quando você... Vamos supor que você é um bom... Vende essa caneta. Uau, isso não existe. Isso aí é só um filme, isso aí é uma invenção do mundo real. Todos nós sabemos vender. O que a gente precisa entender primeiro é o seguinte, qual o seu talento? Qual o produto que você gosta? Qual o serviço que você gosta? E esse é o grande problema. As pessoas falam que não sabem vender porque estão diante de um produto que elas não têm paixão. E às vezes eu acho que as pessoas encaram a venda como se beneficiar sobre a pessoa. Exato. Só que não, a Nada a venda. ver. Só que a venda, pelo contrário, ela facilita, porque ela supre a necessidade de alguém que precisa daquele produto com o Isso. produto que você tem para É atender. isso. Então é o casamento das duas Posso te dar um situações. exemplo, Senhor, Por hoje, que favor. aconteceu hoje. O cara virou pra mim, tinha uma pessoa me acompanhando hoje, que ela tá em fase de treinamento, tem menos de 3 meses da empresa, e ela ouviu falar muito do Marcel e falou assim, eu quero que o Marcel visite comigo os meus clientes. E ela falou assim, cara, você foi a primeira pessoa que eu vi e que você fala pro cliente assim, ó, isso aqui você não vai comprar. Aí ela falou, e na hora, Marcel, eu fiquei em choque, cara, como assim não vai comprar? Eu falei, porque isso não é bom pro cliente. E o cliente percebe quando o cara só quer empurrar as coisas. O cliente percebe, velho. Ninguém é bobo, velho. Não trate as pessoas como bobo, porque ninguém é bobo. Todo mundo tem informação, consegue trocar ideia, consegue ver claramente o seu desespero, a sua loucura, o seu delírio quando você tá falando muitas coisas. Porém, quando você faz o básico bem feito, o que é o básico bem feito? Não é inventar nada a roda. É você chegar, cara, esse produto é ideal pra você. Esse aqui, se eu fosse você, eu não compraria. Caso você queira comprar, a responsabilidade é sua. Caso você queira comprar a minha sugestão, a responsabilidade é minha e sua. Por isso que é gerar demanda. Então você não simplesmente entrega um produto, você ajuda o seu cliente a vender. A partir do momento que o seu cliente vende o produto que você ajudou ele vai fazer recompra. E muito mais importante do que vender é fazer o seu cliente comprar novamente. O famoso pós-venda. Uau. Aí. E você, Marcia, o Uma que você aula, nos né? conta? Isso aqui é Entendeu? uma aula de fato. É. Toda hora. A gente tem um costume lá nos treinamentos que a gente faz com venda, com as equipes, que é exatamente isso que o Marcel falou, né? A gente se preocupa com a solução do cliente. Existe um pensamento quando a pessoa vai ser vendedor que ele pensa que tá, igual você falou, parece que é uma coisa meio errada, querendo tirar o dinheiro da pessoa, alguma coisa assim. O que as pessoas esquecem é que as pessoas adoram comprar. A gente adora comprar, a gente fica ávido Verdade. por alguém que tenha algo que a gente queira. A Ai, eu verdade é que a gente concordo. adora comprar as coisas, a gente vive tudo, a gente vai comprar. Certeza. Então, cada coisa que tem aqui nessa mesa foi um sentimento de alguém que quis dessa cor, dessa madeira, esse copo, esse microfone. Então, isso aqui foram coisas que foram desejadas de comprar. E a escolha disso, essa solução que você comprou, ela foi talvez feita com a maestria de um bom vendedor ou não. Então, uma boa venda ela é feita a partir da solução que você vai apresentar. Então, esse microfone, por exemplo, ele precisa de ser especial, com essa qualidade, com o resultado que vocês precisam. Não adianta um microfone mais caro que não vá solucionar, nem mais barato que não vai ter a qualidade. Então, a venda é a solução dos problemas. Quando você entende isso, você vai na dor da pessoa, que ela está precisando daquilo, e você vai solucionar o problema para ela. Então, a gente costuma dizer que eu não tenho vendedores, eu tenho solucionadores de problemas. Exato. As Show. pessoas têm uma demanda e a gente está ali para resolver. Essa mudança de Nossa. conceito Aulas. faz a diferença. Nossa, que é um conceito totalmente diferente para a mesma coisa, mas que assim
Faz muito sentido e realmente é desse jeito. Até o cara fala assim, não, eu não sou vendedor, sou solucionador de problema. A isso aí. pegada do cara é É diferente. diferente. Não, e assim, a situação, um ponto muito interessante que é esse. É a forma de levar a solução. E eu fiz uma mentoria com o Marshall tem pouco tempo, de copy. Cara, a forma de você expressar, a forma de você falar, a forma de você comunicar com o seu Sim. cliente faz toda a diferença. Toda a Sim. diferença, e você não tá vendendo hora nenhuma, você tá explicando a solução do seu negócio, né? Ó, tenho isso aqui, se você tem interesse e tal. Toda hora você tá gerando um desejo na outra pessoa ali e a coisa Sim. se concretiza porque eu tô precisando de uma solução. Você tem a solução, Zerou. zerou. Aí é só a condição. Só apertar Sim. as mãos. Só condição. Eu sempre falo o seguinte, Cine. Quando você vai vender qualquer produto ou qualquer serviço e você não tem um conhecimento técnico sobre aquele produto, faça perguntas. Cara, como que você descobriu esse produto? Por que esse produto é importante para você? Cara, tem muitas vezes na minha vida eu vendi um produto ou um serviço que eu não tenho a mínima noção tecnicamente daquilo ali. Mas eu te garanto que se você colocar para eu vender na gráfica do Marcelo, eu não tenho conhecimento de gráfica. Eu não tenho expertise, eu não tenho nada, mas eu te garanto que eu vendo. Obviamente que eu vou precisar ter os bastidores para, se eu travar, eu tenho o contato. Marcelo, você sempre tem que ter uma pessoa que você sabe que você pode contar quando existe um nível técnico de uma resposta. Porém, muitas vezes, se você fizer algumas perguntas, o seu próprio cliente vai entregar para você que ele está desesperadamente desesperado para comprar. Sim. É a mesma coisa quando você chega, cara, numa loja para comprar um tênis e o cara vira para você e fala assim: ô, boa noite, tudo bem? Tá em 15% de desconto toda a loja hoje. Peraí, eu nem pedi desconto. Então isso não é venda. Isso é um maluco. Queimando margem na largada. Na largada. Isso não é venda, isso é um maluco. Ele não sabe o que tá fazendo ali. Ele poderia muito bem. Tá bom, quem te falou que eu preciso de desconto? Quem te falou que eu quero desconto? Por que você começou no approach falando de desconto? Meu nome é Marcel. Pergunta como que eu tô. Pergunta se você tá comprando tênis pra corrida. Quantos quilômetros você gosta de correr, Marcel? É 10? É 5? Cara, e como é que tá esse joelho aí? Que você não é um tiozinho mais de 15 anos de idade, não. Então você precisa do material. Você acha que você precisa de um material melhor no seu tênis pra você continuar performando com 10 quilômetros? Não é muito melhor isso? Não, Não- totalmente. Você conseguiu imaginar você colocando um tênis e eu fazendo isso? É sobre isso, Você velho. já conecta com a pessoa e já gera aquela conexão ali entre o vendedor É isso aí. e você. E o Marcelo Não, me sacaneou e olha muito. só. Eu ia te Porque o perguntar meu. lá do livro. Exato. Porque o Marcelo, ele é muito safo, muito inteligente. O livro não estava previsto para ser entregue anteontem ou ontem, Não, né? Ele não tava previsto. E ele me ligou, então, cara, a gente tem que ver umas paradas aqui do livro, não sei o que e tal. Aí eu já cheguei, nossa, velho, eu tenho tantos livros já para entregar, tal, que loucura, tal, beleza, tamo junto, Marcelo. A hora que eu cheguei lá, então, tem uma notícia, cara. Putz, e eu sentado assim, ó, vamos lá, tio, tamo aqui pra resolver ele. Desesperado. Aí ele olhou, baixou. Aí você que falou que nunca viu ele pra baixo? Ele ficou pra Eu baixo. fiquei assim, durinho. Aí ele olhou, pois é, velho, tá pronto, vamos lá pegar. Esse é o Brasil que eu quero, cara. Isso aí faz uma diferença. Surpreender Total, o cliente. velho. Porque, Sim. ó, é foda você comprometer com a data, chegar na hora ali, o Sensacional. cara. Nós estamos falando de 2 semanas antecipadamente, né? Aí, ó, ganhou o cliente. Sensacional, cara. É. Isso é venda. Isso é venda. Complementando o que ele está falando sobre a questão do tênis, por exemplo. Você chega numa loja, a pessoa oferece o tênis, já fala, olha, toda a linha está com 15% de desconto. Qual o ticket médio que o cliente vai comprar olhando pelo desconto? A gente sempre sai para comprar alguma coisa querendo gastar o mínimo possível. Exato. Mas você não quer o produto mínimo possível, você quer o melhor produto para você. Se você chega lá, o vendedor fala, estamos com 15% de desconto, você pode até comprar um tênis ali, mas provavelmente não vai comprar o que você quer. Agora, se você vê o problema dele, ele corre, gosta de correr bastante, só que ele corre 10 quilômetros e aí sente o joelho. Aí você vai falar assim, olha, eu tenho muitos clientes que têm esse problema. Só que eles passaram a comprar esse tênis aqui, Uau. que tem essa especificação. Porém, É isso. esse tênis não custa R$500 como aquele que você está olhando, ele custa R$1.300. Porém, todo mundo que compra consegue correr 20 quilômetros sem sentir o joelho. E aí você mete aquela no final assim, ó. Faz sentido pra você correr 10 km e não sentir o joelho? Pô, faz. E aí acontece o seguinte, a pessoa sai comprando um tênis de R$1.300 e muito mais feliz. É E o isso, dia que ele cara. precisa comprar outro tênis, precisa indicar alguém, Ele vai, Ele vai te ele não procurar. vai indicar uma loja que tem 15% de desconto. Ele vai indicar aquele vendedor Que resolveu o que problema do resolveu joelho. o problema dele. É isso, né? É engraçado a visão que o Marcelo tem de vendas, né? Você vê que ele tem uma visão muito da prática do helicóptero e olhar e falar, uau, que legal isso aí. É muito Sim, show, velho. é.
Interessante mesmo. Como é que funciona a venda? Marcelo, e pegando assim, essa mudança de gerações ali, na sua equipe hoje tem muita gente de geração nova? Tem. Como é que você lida com isso? Difícil. Difícil porque eu sou muito chucro às vezes, eu acho, sabe? E Cara, sua esposa tá balançando a cabeça. Sim, sim. É. eu sou muito chucro às vezes. Então, assim, eu sou muito conservador, sou meio antiquado. E apesar de eu acompanhar todas, sou muito antenado, tenho muitos amigos bem mais jovens, tanto no meio empresarial como fora. Mas eu tenho algumas dificuldades de entender A dinâmica deles. algumas coisas da geração nova. Não é em todo mundo, claro, mas é como o Marcel disse mais cedo. Tem gente que quer uma oportunidade. Tem gente que às vezes não quer nada. E eu não consigo compreender isso muito bem. Então, isso às vezes é um choque que acontece com essa geração nova. Mas eu não tenho muitos problemas com isso exatamente. Eu tenho dificuldade de entender às vezes. Mas é algo que está acontecendo e a gente trabalha dessa forma sem problemas. Vai se Você- adaptando aos Vai processos se novos. adaptando ao É isso, cara. processo e tudo. Só que eu percebo que, assim, antigamente, a quantidade de pessoas que ficava pelo caminho eram menores. Tipo, eu dava oportunidade para 10 pessoas. Dessas 10, aproveitava-se 7 ou 8. Ficava comigo por muito tempo. Hoje eu dou oportunidade para 10 pessoas, vai ficar uns 2 ou 3. Eles vão caindo por terra, vão ficando no caminho. Processo de seleção natural. Quem quer, vai junto. Quem não quer, cara. Sim, Vai e é e o que eu vence. costumo dizer, a gente, como empreendedor, como pessoas que lidam com várias pessoas, a gente sempre se vira, a gente sempre, não interessa a situação, muda governo, muda política, muda a economia, a gente se vira sempre. Agora, as pessoas que não vão atrás, elas passam dificuldades, elas isso. ficam pelo caminho. É isso aí. Profundo. Profundo. Cara, Nossa. reflexão pro pessoal. Exato. Não, e pra galera nova que tá vendo e fala assim, não, não tem oportunidade. Cara, oportunidade tem. Tem. Só que igual o Marshall colocou no começo também. Os caras querem o treino de hoje pra amanhã. Não, construa o negócio, pega na mão ali e fala, cara, eu não sei nada. Assim, é uma coisa que eu faço até hoje. Eu aprendo todo dia no meu serviço. É isso. Eu chego ali, eu venho com a cabeça de aprender uma coisa nova. Independente de com quem seja. Então, se você tá aberto para aprender, você vai aprender. Agora, se eu Sim. me colocar numa posição, eu sou, cara, sou top demais, eu sei tudo, cara, eu não aprendo nada. Não aprende mais Acabou. É o começo do fim. Eu tô fechado. É o começo do Então, fim. assim, cara, é estranho, né? As pessoas, elas reclamam por não ter oportunidade. Tem a oportunidade, igual quem tá assistindo esse podcast, dois caras aí que tem uma vivência muito bacana, trouxe vários insights aqui pra gente. Então, tá tendo a oportunidade de aprender. Mas se eu falar assim, ó, você quer assistir um podcast aqui, uma aula com esses Isso. dois feras aqui na área de vendas, na área de empreendedorismo, o cara vai falar assim, ó, eu vou assistir um vídeo mais besta no YouTube. Os caras preferem as coisas mais superficiais. E querem o resultado das pessoas que se Exato. dedicam para E ter. busca. Esse é pra um dos ter esse maiores problemas. conhecimento. Eu vi uma pesquisa de Harvard esses tempos que eles entrevistaram milhares e milhares e milhares de pessoas e falaram assim, de jovens, e eles perguntaram: o que que você, jovens adolescentes, o que que você quer ser quando você pegar a idade adulta, né? Ah, eu quero ser milionário. Essa foi a resposta deles. Pra quê? E aí eles falaram: mas como que você quer se tornar um milionário? Ah, quero através da internet. Tá, mas o que que você quer fazer? Eles não sabem responder. Olha que loucura. E se você pergunta para uma geração, para minha geração, do Marcelo, o cara já era extremamente, a do Marcelo extremamente tradicional, o cara, você tem que ser bancário, você precisa disso, você precisa Médico, advogado. médico, advogado, tal. Já na minha geração, já se falava muito em engenharia, já se falava muito em TI, tal, mas tinha essa força. E você olhava, por exemplo, pros nossos pais, pô, os caras eram louco, maluco. Os caras iam de bicicleta pro trabalho, estrada de chão. Meu pai colocou um sapato a primeira vez, um tênis no pé com 6 anos de idade. E é um cara que ele me falava, olha, eu saía de tal lugar até tal lugar com uma bicicleta e eu era criança fazendo entrega. Olha a força dessa galera. Agora, quando a gente olha a nossa geração de hoje, qual que é a força deles?
nas próximas Olimpíadas, já vai ser uma geração bem diferente do que a gente já tá acostumado, porque já tá trocando a geração. Será que a gente Sim. vai conseguir ter essa geração forte como atleta? Porque o atleta, cara, é como se fosse uma pessoa que tá estudando para o concurso público. Se ele não entregar tudo, exatamente tudo que ele tem, ele não tem a mínima chance. E, Isso é muito louco. e uma coisa que eu vejo muito assim de atleta é porque é aquela dedicação do dia a dia quando ninguém tá vendo. Porque assim, agora tá todo mundo ligado nas Olimpíadas, tá todo mundo acompanhando e é incrível. E tem que acompanhar mesmo. Só que pra ele conseguir fazer, como teve o Caio, eu acho que ele é de Brasília lá, que ganhou a medalha de prata na marcha Atlética. Atlética. Sensacional. Pensa o tanto que ele treinou pra conseguir chegar lá e fazer aquele tempo. Então, assim, enquanto ele tava treinando, ninguém tava vendo, não tinha plateia, não tinha aplauso, não tinha nada. Era ele com ele. Sênia, eu te garanto que a parte mais fácil é jogar o jogo. Uhum. É a parte mais fácil. E Os a- aplausos são as partes mais fáceis do jogo. O difícil é a hora que você fecha a porta e ninguém tá te vendo. É quando você, muitas vezes, quando eu tava escrevendo meu livro, a minha mente falava assim pra mim, ó. Cara, você já engraxou o sapato, você foi camareiro, quem que você acha que você é pra você escrever um livro? Tentando sabotar. Lógico. Então tem uma frase no meu livro que eu coloquei autor desconhecido, que eu não achei quem falou essa frase, que é: nunca conheci alguém que me prejudicou mais do que eu mesmo. Essa frase é incrível, cara. É incrível. Quantas vezes você mesmo falou eu vou, e você mesmo falou assim, não vai não, e você não foi. Muitas vezes o seu propósito tá gritando e por causa da opinião de alguém que nem te dá voz, nem te dá destino, você vai lá e desiste. Qual que é a lógica de você fazer isso? Você nunca viu a pessoa, você nem sabe quem ela é, ela não tem interesse nenhum na sua vida, você não tem interesse nenhum na vida dela, mas ela fala, você não vai dar conta de fazer isso não. E o seu propósito, que você acredita, que você tem fé, que você tem crença, que você tem tudo, por causa de alguém que você nunca viu, você larga. Qual que é a lógica de você fazer isso? Tem vezes que eu falo isso pra algumas pessoas, que tipo assim, ela recebe uns haters, assim, fala assim, qualquer coisinha desanima a pessoa, sabe? Uhum. Eu chego e falo, essa pessoa tem alguma relevância na sua vida? Ela fala, não. Eu falo, por que você tá escutando então, moço? Exato, Vai cara. pra frente. Então é não te dê voz a quem não te dá destino. Exatamente. É sobre isso. Uau. Então você precisa transpirar isso. Então por isso que os arredores, eles nunca me pararam, nunca vão me parar. Por quê? Porque você tem que se descobrir, você tem que saber da sua identidade, quem você é, o seu propósito. E eu sempre mostro nas minhas redes sociais, eu tenho várias pessoas que me mandam várias mensagens ruins. Mas o que que eu faço? Eu olho, algumas eu vejo, dou uma risada, falo, ó, cara, o cara perdeu tempo, a menina perdeu tempo, vai escrever isso aqui, velho, que louco. Mas o que que eu me apego? Nas mensagens boas. E ponto final. E é sobre isso. E às vezes a gente escreveu errado. É, exato, cara. Então, Ô, Marcelo, eu tô lançando um curso de gestão de tempo, você que vai ministrar ele. show. Agora, como é que você faz pra gerir tanta coisa? Isso. Porque assim, ó, cara, você tem Eu recebo muito essa pergunta. Então, muito. você é empreendedor, você tem a... O Marcelo é porque ele tá falando só de gráfica, mas daqui a pouco, se ele puder falar um pouco, é o nível acima do meu, pode ter certeza. Acima do meu, Então, de gestão do tempo. Vocês contribuem com a gente, porque o Marcelo tem a Super Shop Games, Isso. você trabalha numa multinacional, Isso. você escreveu um livro, e onde você arrumou tempo pra fazer esse tanto de coisa? Isso. Curso de vendas, Curso de palestra, curso de palestra. copy, mentoria no Mentoria. sábado, né? Foi no sábado? Não, à noite, Foi cara. à noite, né? À noite. Tô tão louco, foi à noite, Não, cara. se mandar mensagem no sábado, você responde. Respondo. Cara, isso aí é o seguinte, o Marcelo vai poder contribuir de uma maneira muito forte também. Eu acredito o seguinte, cara, que o que você faz com o seu tempo, né? Quando você trabalha comigo e você trabalha com outro profissional que também trabalha na mesma área que eu, esses dias eu tava com um outro colega de trabalho e ele tava do meu lado e chegou o mesmo e-mail pra mim, chegou o mesmo e-mail pra ele. Com 30 segundos eu respondi o e-mail. Era meio-dia, ele não havia respondido o e-mail ainda. Então, o que você aprende com isso? Não é que ele é ruim ou que ele é pior, não tem nada a ver sobre isso. A diferença são as experiências que você passou. Quanto mais experiência você tem na sua vida, quanto mais desafios você passa, mais rápido você toma decisões. Quando eu passei, por exemplo, eu não tinha o dinheiro, por exemplo, para comprar um pão, eu não sabia o que ia acontecer no outro dia, eu tinha que trabalhar 14 horas por dia. Quando eu trabalhei 14 horas por dia, dormi na porta do hotel, porque não dava tempo para chegar em casa, depois eu ia para outro lugar, já trabalhava, não sei o quê. Por que eu fazia aquilo tudo? Porque eu sabia que eu precisava passar por aquilo. E quando eu vejo um desafio hoje, eu olho e falo assim, cara, desafio é você trabalhar 14 horas por dia limpando, sem poder parar, sem break, sem almoçar, sem comer nada, e juntar o dinheiro porque você sabia onde você queria chegar, porque você queria comprar um curso. Isso é um desafio.
Então o que as pessoas chamam hoje de desafio, eu chamo hoje de, cara, você não tá ligado o que é desafio, velho. Se você começar a ir numa roça, 5 horas da manhã, colher alho, maçã, na Nova Zelândia, fazendo frio, chovendo, você tem uma bacia desse tamanho e você ganhar cada uma que você fecha, aquela bacia de maçã, por exemplo, você ganhar lá $20, puta, aquilo é desafio, velho. Você colher alho com um alicatezinho que eles te entregam, você tem que ficar abaixado no corpo e ficar cortando um por um e jogando dentro de uma sacolinha. Isso é desafio. Desafio é você começar 6 horas da manhã limpando o quarto, você parar 4 horas da tarde, você foi de bicicleta, 10 km. Você parar 4 horas da tarde, pega a sua bicicleta de novo, mais 10 km, você chega numa fábrica 4h30, 4h30 você começa a limpar, você recebe até às 7, mas você consegue terminar até às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde você pega mais 10 km, volta pro hotel, 7 horas da noite você coloca o dedinho de novo, começa a limpar a área pública do hotel, 10 horas da noite você coloca o dedinho de sign off, beleza, você pega a sua bicicletinha, mais 10 km para voltar para casa. Isso é desafio, velho. Isso é desafio. Desafio não é você encarar uma entrevista, não é você encarar um desafio que realmente não é um desafio. Então, muitas vezes o que as pessoas estão chamando de desafio, na verdade, é porque elas não têm as experiências necessárias para entender nem o que é o desafio. Então, isso é a minha gestão do tempo. Das coisas que eu passei, dos desafios que eu tive, me trouxe maturidade para tomar a decisão. Então, eu não fico lá abraçando o problema. Eu falo, tá bom, existe um problema? Existe. Vamos resolver? Vamos. Eu consigo resolver? É sol? Eu consigo resolver? Consigo. Ah, esse problema é chuva. O que significa isso? Eu preciso de um terceiro para resolver. Ou seja, aí eu coloco prioridades. Aquilo que eu consigo resolver, eu mato na hora. O que eu não consigo resolver, eu construo uma ponte para que eu consiga resolver aquele problema. Aí eu consigo fazer rapidamente todas essas ações. As pessoas que convivem comigo, eles veem isso facilmente conversando comigo. Porque eu tô num ambiente, eu chego uma mensagem, eu já mato na hora, já resolvo na hora, vamos resolver agora, vamos fazer isso agora. Tudo é agora, cara. Se você não faz isso, você deixa para amanhã. E todas as vezes que você deixa para amanhã, você começa a acumular. Daqui 7 dias você tá totalmente acumulado. E aí você se perde. Então isso é gestão do tempo, cara. Experiência e tomada de decisão. Quando você tem os dois pilares, você vai e você vence. Eu tenho uma teoria que quanto mais conhecimento você possui de qualquer assunto, então conhecimento acumulado te gera produtividade. É isso. Tanto é que quando você tem algo novo ali que você bate a primeira vez e fala, cara, eu não sei nada que fazer com isso aqui, você vai ter que estudar, vai ter que quebrar a cabeça um pouco. Mas você vai gastar um tempo e resolve. Agora, se você já tem um conhecimento prévio, você só mata. É isso, cara. E você, Marcelo, o que você tem para contar pra gente aí? Sobre gestão de tempo. Como é que você gera seu tempo no dia a dia? Marcelo, fala um pouco dos seus outros negócios, só pra galera ver o nível de Porque loucura que você faz no dia a eu trabalhei dia. muito tempo com gráfica e agora, recentemente, há poucos anos, eu comecei a trabalhar com clínica de estética também. Então, abri um ano passado, abri um início desse ano e vamos abrir outro agora. Então, Isso é gestão do tempo. desafiador. Entendeu? Simples assim, né? Coisa simples. O engraçado é Em um que- ano eu tô com 3 estéticas. Exato, tá louco, cara. E o engraçado é que gráfica dá muito trabalho. Gráfica é um processo... dá muito trabalho. É muito complexo o trabalho de gráfica. Qualquer coisinha é um erro, é um problema, Tem que refazer. refazer, retrabalho e perde tudo. É bem trabalhoso. Máquinas são complicadas, mecânicos, eletrônicos para essas máquinas complicadas, profissionais, eles têm que ser artistas. Uma impressora, às vezes, com 5 anos de experiência não é o suficiente. E é um mercado escasso. Então, é um desafio muito grande trabalhar com gráfica. E eu estava querendo alçar novos negócios. Eu pensei, vou procurar alguma coisa que tenha menos operacional, que a gente trabalhe um pouco menos. E eu procurei, acabei encontrando uma coisa muito mais trabalhosa do que a gráfica. Isso que eu ia perguntar. E você encontrou aquilo que trabalha mesmo? Porque todo mundo, empresário que eu converso, fala, nossa, eu trabalho muito mais. Exato. E é engraçado que, assim, é tudo diferente. Então, o operacional praticamente todo é só mulher. Então, eu estou lidando com essa situação, é desafiador. Mas está indo. Sou cercado de pessoas competentes que me ajudam, né? Não trabalho sozinho. As clínicas, a minha mulher, a minha filha me ajudam bastante também com as clínicas, tomam conta delas. Eu fico mais... Hoje, no início eu estava dentro das clínicas, hoje eu fico mais no estratégico e administrativo. Mas foi um desafio, é um desafio crescente para fazer isso. Agora, administrar o tempo. Eu gerenciar meu tempo.
Primeiro, eu me cerco das coisas, das pessoas que são competentes. Pessoas que trabalham comigo há muito tempo, confio neles e delego. Eu não tenho um problema de centralização, querer centralizar tudo em mim. E tem um livro que conseguiu expressar, só que eu não lembro o autor dele, o nome do livro nesse momento. Ele coloca lá de tarefas de 10, tarefas de 100, tarefas de 1000. Você sabe o que é esse livro? Eu já ouvi falar desse livro. Tarefas de 10, de 100 e de 1000. Quando a gente é empresário, a gente faz todas elas. Tarefa de 10 seria arrumar essa mesa, deixar aqui no ponto, passar os equipamentos, coisa assim. Isso é tarefa de 10. Tarefa de 100 talvez seja você fazer a venda. A venda não é 1000? Não, a venda é 100. Por quê? Porque você pode terceirizar essa atividade. Você Uau. pode passar para um vendedor fazer. No caso, você como gestor, né? Então, você pode passar para uma equipe de vendas que pode ter uma capacidade de venda melhor do que a sua. Então, essa é uma tarefa de 1000. É muito importante. De 100. E tem a tarefa de 1000. A tarefa de 1000 é algo que só eu posso fazer. Então, como eu vou administrar essa equipe de vendas? Que marketing eu vou fazer? O que eu vou fazer para atrair o cliente? O que eu vou fazer para converter em venda esses clientes que eu atraí? Isso ninguém vai decidir por mim. Isso é a tarefa de 1000. O problema de falta de gerenciamento de tempo é você perder muito tempo com tarefas de 10 E e de 100. 100. 100. E se você não numerar, vamos dizer assim, nomear essas tarefas, essa é 10, essa é 100, essa é 1000, Legal. você quer fazer todas. Quando você vê, você está arrumando a mesa, quando você vê, você está vendendo, e aí você não está no estratégico, que é fazer o que realmente vai atrair o a 1000. prosperidade, que é o 1000. E Que as... é, vai famoso atrair sol e prosperidade, o tempo Uau. para você administrar e trabalhar e ter a vida própria também, porque a gente tem uma mania de... Parece que para a gente ter sucesso, a gente tem que trabalhar como um burro de carga. E Esse é um não é pensamento assim que a errado. prosperidade funciona. Não é assim. Então a gente aprende que você tem que começar a tentar ter só tarefas de 1000. Quando você está conseguindo isso, você está tendo tempo. Porque aí você não, Show. tipo assim, você não prospera se você não pegar as atividades de 1000 e não deixa as pessoas prosperar do seu lado, porque vai ter que ter as pessoas que fazem as atividades de 10 e de 100 para vir junto com você. E quando for Sim, crescendo, mas a gente sempre tem. sim, O problema é que a gente não percebe que às vezes a gente faz o tempo todo essas tarefas. sim, A gente não percebe que a gente está ali ocupado e acha, nossa, eu não tenho tempo para nada, meu dia tá uma correria, você o tempo todo apagando incêndio, porque é assim que funciona com muitos empresários. E já aconteceu comigo durante muitos anos também. E às vezes ainda acontece uma situação ou outra que a gente fica assim o dia. Mas isso não pode ser o cotidiano. Então a gente aprende que tem tarefas que a gente não pode ficar ocupado com elas. Tem dias que eu tenho que pegar uma vassoura e varrer um chão. Isso acontece. Tem dias que eu tenho que organizar alguma coisa. Isso acontece. Mas não pode ser assim que Não pode funciona o meu diariamente. trabalho. Não posso querer ser centralizador dessa forma, que não funciona. Eu sempre falo assim, esse dia eu tava com um brother, eu falei, tiozão, faz o seguinte, cara, para de abraçar aquilo que não é seu. Pô, você fica perdendo tempo nisso aí, cara, larga esse negócio aí e vai fazer o que é seu. Foca no que é seu, naquilo que você pode fazer, no que você é bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai lá e vença. Vai lá e faz. Eu tenho muito essa Tem uma frase do Steve Jobs que tranquilidade ele de fazer fala isso. assim, foque no que é importante, delegue todo o resto. Show, isso aí. Só isso aí a gente já Questionar tinha o uma quê, né? hora pra falar sobre isso. Questionar o quê, que né? o cara falou, né, cara? Ele falou, Só isso. É só o cara que mudou como o jeito da gente se comunicar. Sim. mudou. Se você pensar, né, nós somos dessa época aí, e você viu muita coisa também. Eu fui o cara que, quando eu era adolescente, não tinha telefone celular ainda. E se tinha, era muito caro. E eu lembro que era quando a gente conseguiu comprar aquele Nokia, era o Nokia e tinha aquele Black não sei o que da Motorola, que era o que você abria de flip e tal. E a Motorola e a Nokia, eles eram, principalmente a Nokia, ela era líder de mercado. Era uma empresa extremamente forte, extremamente capacitada. Beleza. E aí, quando a Apple vem, através do Steve Jobs, falar assim que ó, vai mudar esse conceito, agora é touch, agora o teclado é digital, blá, 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 blá. A Nokia olhou e falou, você tá de brincadeira. Tem mais de 90, 80, 90% do mercado, você acha que você vai chegar, vai inventar um negócio, todo mundo vai migrar. Beleza, ele chegou, inventou e todo mundo migrou. Não, e acabou, né? E acabou. acabou, e Não, zerou. tem até zerou. uma entrevista que o CEO da Nokia falou, não fizemos nada de errado, mas perdemos, porque assim, eles tinham o mercado Não na fizeram mão nada de errado. É ótimo essa frase dele. e acabou perdendo, porque não se reinventou, não mudou, né?
Olha as empresas de aluguel de filme, por exemplo. Era Blockbuster, se eu não me engano, que Sim. tinha aqui. Lembra disso? Sim. E, cara, cadê esse pessoal agora? Não. Netflix tentou comprar esse pessoal. O CEO, se eu não me engano, eu tava vendo a história dele, se eu não me engano, ele tentou comprar um negócio de filme, não lembro exatamente o que, e falaram não pra ele, foi lá e cria a Netflix. Entende? O WhatsApp foi criado através de uns diretores que olharam o WhatsApp e falaram assim, eles saíram de grandes empresas e eles falaram da comunicação. E quando eles falaram que formataram o WhatsApp, eles pegaram 100 pessoas e falaram assim, vocês podem testar esse produto? Depois que essas pessoas testaram esse produto, ele foi lá e tirou, 30 dias depois, ele tirou o WhatsApp da funcionalidade para essas 100 pessoas. Ele falou assim, se você pudesse dizer, você é feliz, muito não feliz ou muito feliz em não ter esse produto mais. E todos falaram assim, cara, eu preciso desse produto. Eu passei a comunicar com a minha família, com meus amigos, com essas 100 pessoas de uma maneira muito fácil. Então eu não consigo me ver sem esse produto. E assim nasce o WhatsApp. Então eles tentaram com 100, com 500, a hora que viu, escalou o negócio e tá aí no celular de todo mundo. Você consegue viver sem o WhatsApp hoje? Hoje Não. ninguém consegue. E matou as operadoras de telefonia, né? Matou. Porque Ele ninguém- usa até a própria operadora para fazer ligação, cara. Exatamente. E não, e Incrível. ninguém manda mensagem SMS hoje. O cara nem, Acabou. Acabou. quem comprou celular por agora dessa nova Isso. geração não sabe nem o que é SMS. Agora, um negócio que acontece nos Estados Unidos e que é muito real, nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp. Eles usam muito o message ainda, a mensagem. Então, por exemplo, quando eu vou comunicar com um diretor, alguém nos Estados Unidos, eles nem têm WhatsApp. Como que a gente Nossa, que comunica? diferente. Mensagem de texto. Sério? Você manda aquele message da Apple, Uhum. né? E ele é bem criptografado, tal, não sei o quê, e lá ele responde. Então, o WhatsApp eles não têm. Então, é muito engraçado quando o americano vê a gente utilizando o WhatsApp 24 horas do tempo inteiro e eles não utilizam. Isso é muito louco, cara. Diferente. Agora, como que seu país primeiro mundo não utiliza o WhatsApp? Foi criado lá, pá. Mas é porque Diferente. nós temos que entender o seguinte, que cada região tem a sua cultura. Sim. Então, muitas vezes, por que que você perde venda? Porque você quer inventar a cultura do seu cliente, do seu público. Para de inventar, cara. Entrega o que ele quer. Muitas vezes você tá lá panfletando, o cara só quer que você estende a mão, velho. Sim. Então, menos panfletagem, mais venda. E quer padronizar, né? Cara, minha estratégia de venda é essa pro Brasil todo. O Brasil são vários países divididos, então não tem como eu seguir um padrão. Cada tem. região tem que acessar o cliente de uma forma diferente. Posso dar um exemplo, por exemplo, de estética que é muito legal, que eu vejo isso acontecendo muito. Uma pessoa, quando ela procura, ela entra na sua estética, ela tem simplesmente o desejo de fazer algo. De cara, ela não entrou porque simplesmente ela olhou a fachada. Uau, que legal! Me descobri nessa fachada, vou ver o que é isso. Ela não tem esse perfil. Mas o que que ela tem? Primeiro que ela olhou alguém e aquilo invadiu ela. Ela fala, uau, eu quero ter aquilo ali, eu quero ter acesso àquilo ali. Ou então ela olhou no espelho e falou, eu preciso melhorar. E eu vou buscar uma solução. Onde que eu vou buscar uma solução? Aí você olha lá no Google, no não sei o quê. Aí você já tem que estar bem posicionado, com comentários para a pessoa te achar na sua cidade, na sua região, no seu setor. Beleza. Só que ela entra lá, cara, ela fala assim, eu quero isso. E muitas vezes eu tava num outro lugar sobre estética e a gente tava batendo um papo com isso. E eu falei pras meninas, falei, cara, essa mulher que saiu daqui, vocês sabem por que que ela não fechou? Aí todo mundo, né? Ah, por causa disso. Eu falei, não é. É porque ela falou o que queria, vocês começaram a oferecer um monte de coisa pra ela. Olha que loucura que vocês fizeram aqui agora ao vivo. Ela, mas não sei o que. Eu falei, não, cara. Ela falou que queria isso. E vocês começaram a falar um monte de coisa que ela poderia fazer. Calma, tia. Entrega primeiro, depois você... Entrega a parada, fecha a venda. Crédito ou débito, parcela, não sei o que, passa seu cartão, não, seu cartão, 2 cartões, beleza. Entrega. Depois, próximo passo, cara. Se você gostou disso, talvez você também goste disso. Cara, por exemplo, quando você vê no mundo digital hoje, no marketing digital, quando você vai vender um infoproduto, o que acontece no infoproduto? Ele entrega uma solução que ele já te trava, porque você precisa de outra solução e ele já te entrega outra solução. Entendeu? Você vai, por exemplo, num treinamento de copy. O treinamento de copy, o cara te fala como escrever mensagens irresistíveis. Agora que você aprendeu a escrever mensagens irresistíveis, nós temos um curso de comunicação também, para que você não só escreva mensagens irresistíveis, mas que você comunique de uma maneira irresistível também. Então, já que você fez o curso, em vez de você pagar R$ 197,90, você paga R$ 97,90, você tem acesso agora. Você consegue entender Isso que você já... a pessoa já comprou o primeiro degrau, já sentiu confiança, percebeu que o conteúdo é bom, Já era. Já já vai pro segundo degrau. Aí ele já vê o desconto, ele já pega o gatilho do desconto, do agora, da tal, e já era. E aí você já colocou ele lá na sua esteira de produtos e soluções. já está mais qualificado esse cliente. Na concepção de vocês, por que que as empresas não prosperam, não crescem?
Vai lá, Celão. Fácil. A empresa é do tamanho da mente do empresário. E nós não temos uma cultura aqui no Brasil que ensina que a gente tem que estar sempre aprendendo, estar sempre crescendo, evoluindo. Tem um outro livro também que eu não vou saber explicar, mas fala sobre contexto e conteúdo. Então, esse copo, ele é o contexto. E o conteúdo é a água que está dentro. Você vai encher esse copo até o limite. Se você continuar jogando água aqui, ele vai começar a transbordar. Então, esse é o seu contexto, esse é o tamanho da sua mente. Se eu quiser ter mais prosperidade, se eu quiser crescer, eu tenho que aumentar o meu contexto, eu tenho que aumentar o meu conhecimento, minha mente, a minha capacidade, a minha confiança, a minha coragem. Aí eu aumento o tamanho do copo. E aí ele vai caber mais água. E por que que as empresas não prosperam ou até somem? Porque a empresa ela foi feita para crescer. A empresa não foi feita para manter igual. Então, se a empresa fica estagnada no mesmo lugar, ela vai sucumbir. Não tem o que... Vai tem outro passar caminho. é isso, vai passar uma crise, alguma coisa, e vai passar dificuldade e não vai sobreviver. Eu não sei os números atuais, mas de cada 5 empresas, em 5 anos, só tem uma aberta. Eu acho que esse número até tá pior do que Vai esse. piorar um pouquinho Eu mesmo. acho Tá que tá mais pior. Tem tempo que eu desafiador. não acompanho. Mas é muito por conta da mentalidade do empresário, que às vezes não gosta, não quer, não é acostumado, não tem essa cultura de estar sempre crescendo e aprendendo. Contratar mentoria é caro, mas é muito mais barato do que não contratar. É isso aí. Não é? É exatamente isso. Quebrar, É não tem engraçado renda isso, mais, né? né? Você pode pagar caro na mentoria. Agora mesmo vou começar uma mentoria semana que vem com um italiano. Ele é Uau. empresário aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil tem menos de 10 anos, não sabia falar português. Montou a empresa, ele fatura hoje mais de 1,5 milhão por mês de venda. Uau. E ele é mentor de várias pessoas. Eu contratei a mentoria dele. É um exemplo, né? Mas eu sempre procuro mentores. Não é barato, é caro, Hoje é fácil de eu contratar, mas no início foi meio assustador pagar tão caro só para conversar com a pessoa. Porque a É isso mentoria, aí. no fundo, é muito só isso. Exato. Você conversar com uma pessoa ali que está online do outro lado e será que esse cara tem conteúdo de verdade? Será que não é só uma narrativa, Exato. né? E tem conteúdo? E a gente só tem um jeito de saber, é pagando para ver. E a gente aprende com isso que, volto a falar, é a mesma coisa, é o network. Na verdade, eu estou pagando um network para um empresário. Diferente do Marcel aqui, que eu tenho um network gratuito. É verdade. Privilegiado. Cara, você sabe o que eu falo quando as pessoas me perguntam assim, tá, por que a empresa quebra, né, cara? Eu acho o seguinte, que a empresa que não se desafia, ela sofre, né? Nem tudo é inovação, tanto é que tem uma pergunta aqui no meu livro que é muito legal e vou dar um spoiler pra vocês, que eu falo assim, se tudo é inovação, por que não inovaram no pão francês? Se tudo é inovação, por que ainda não inovaram no pão francês? Por que o pão francês continua sendo o pão francês do brasileiro? Mas tudo é inovação, pô, inova no pão francês, A então. caneta Bic tem 50 anos, né? Exato. Sim. Se tudo é inovação, a caneta Bic tá aí, cara. Escrevendo do mesmo jeito. Se tudo é inovação, se você pegar a Lego, e eu falo sobre a Lego aqui, porque eu gosto muito de Lego, né? Tanto é que nos meus aniversários, os meus amigos gostam de comprar Lego. Eles chegam lá com Lego, tio, Lego pra você. Puta, eu sou o melhor presente do mundo. Mas por que eles estão aí até hoje, cara? É simplesmente um brinquedinho de conectar um no outro, cara. Beleza? Se você pegar um jogo de videogame, um tablet, um iPad, alguma coisa, não seria mais interessante? Mas por que ele tá ali? Mas como que ele inovou? Ele não inovou na questão da tecnologia de encaixar o quadradinho. Mas ele inovou de você olhar e ver o seu personagem favorito perto de você dentro da sua casa. E você ter a experiência de montar aquilo. No caso, eu não consigo montar. Tem um déficit de inteligência. eu não consigo montar absolutamente nada. Eu tenho muita dificuldade nisso, né? A Letícia que monta e tal, não sei o quê. Então, assim, cara, eu acho que você tem que se desafiar. Pra você não quebrar, você tem que se desafiar sempre. É igual eu falo, quando a gente chegou lá em São Paulo, eu falei assim, beleza, agora eu posso acelerar o meu livro, esse vai ser meu desafio. Depois que eu terminei o livro, eu já tenho o outro desafio, que é o outro idioma.
E aí eu já criei um outro desafio também até o final do ano. Eu tava até falando pro Marcelo que eu vou colocar o livro em inglês e espanhol e eu vou fazer a tradução. Por que que eu quero fazer a tradução? Porque quantas palavras eu vou ganhar novas fazendo a tradução eu mesmo. E aí depois as pessoas vão olhar e falar, pô, fala um bom inglês, fala um bom espanhol, que legal, foi porque ele não sei o quê, foi porque o mundo é colorido. Não, é porque eu estudei, irmão. É porque eu fui atrás. Ninguém me entregou de graça os outros idiomas que eu falo. Entende? Ninguém me entregou de graça, por exemplo, as graduações que eu fiz, as mentorias que eu fiz, as pessoas que eu ajudei. Eu sempre tive que dar um passo. E quando você dá um passo, é aí que acontece a transformação. E o propósito é individual. Eu não consigo chegar em você e transformar o seu propósito. Porque não adianta eu sacudir uma árvore que ela tá sem fruto. Como que você consegue o fruto? É quando você Identifica. Você que tem que plantar, velho. Por isso que eu falo que no final do dia é você contra você mesmo. Então, um empresário que ele não se desafia, ele não cresce. E se você não cresce, você para de plantar. E quando você para de plantar, você para de colher. Interessante, Eu né? acho que tem uma palavra que define isso, que é coragem. A falta de coragem, que a gente não é treinado para ter coragem. Principalmente no Brasil, né? A falta de coragem faz toda a diferença. Aliás, eu julgo até que a felicidade é o resultado da coragem. Quando você tem a coragem para enfrentar as questões empresariais, pessoais, emocionais, você tem uma superação e chega em patamares que você nem imaginaria em chegar. A falta de coragem, que é muito comum aqui para nós, ela eu acho que é responsável por a maioria dos problemas que as pessoas têm. Falta de coragem. Isso aqui que eu Amanhã escutei, eu Marcelo. começo, É sempre amanhã eu assim. começo, eu vou começar depois, É na hora isso. que eu tiver dinheiro eu faço, na hora que acontecer isso, na hora que eu formar eu começo a trabalhar É. e as coisas não acontecem. Tudo tem uma condição para que Acontece. aconteça. Não existe essa condição. É. Acontece agora. Você está preparado? Não, mas você nunca vai estar. Então você tem que. Como é que é a águia, né? Salta do ninho É isso aí. sem saber voar. É isso aí. Sabe o que que é louco, cara? Esses dias, quando eu montei Eu tava refletindo, eu montei a Super Shop Games, né? Você lembra disso ao Lembro. vivo? Você viu isso ao vivo, né? Quando me desafiaram lá no MBA, você fala muito de venda, mas você vende um produto de alta qualidade, então você não precisa nem vender, você só chega, eu trabalho em tal empresa, eu já vendo. Falei, tá bom, qual que é o desafio então? Monta alguma coisa e começa a vender no Brasil, você vai ver o tanto que é difícil. Eu falei, beleza, não tenho produto, não sei o que eu vou fazer, vou montar e nós vamos vender mais de 200 mil reais até o final do ano. Essa foi a conversa. E aí, o que eu fiz? Quando eu montei o produto, eu peguei o produto, levei lá pro fundo do MBA e eu deixava ele lá. Deixava ele lá. Ó, galera, quem quiser testar, tá aí. Então eu chegava do MBA com 2.000, 1.500, 2.500 reais a cada final de semana do MBA. Eu chegava com dinheiro no bolso, eu falava, mostrar pra Letícia, eu falava, como assim, cara? Você vai lá e você volta com dinheiro. Então, eu tô vendendo, cara, mas eu tava validando o meu produto. E depois que eu validei meu produto, eu falei, agora como que eu escalo? Beleza, eu preciso de uma pessoa que tem influência, relevância. Beleza, encontrei essa pessoa postou o meu produto, naquele dia eu vendi 50 mil reais. E é sobre isso. Mas, cara, eu não tinha site quando esse artista postou o meu produto, eu não tinha site, eu não tinha link de pagamento, eu não tinha estoque, eu não tinha absolutamente nada. Sua cara é coragem. Já era, Só a cara. coragem. E era o que coragem. precisava. O livro, por exemplo, a pré-venda do livro, cara, eu não tinha o livro na pré-venda do livro. Eu sabia quando o livro ia chegar mais ou menos, mas eu não tinha o livro na mão pra falar a pré-venda. Aí meus amigos falavam assim, cara, como é que você vai começar a vender seu livro? Você não tem nem seu livro impresso, cara, você tá maluco? Eu falei assim, cara, mas eu vou ter meu livro, e a hora que eu tiver meu livro, já vão ser mais de 100 vendas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu já vi lá na frente, coragem. Não, Coragem. mas foi importante você trazer isso, Marcelo, porque igual você falou, cara, todo mundo fica com essa questão. Ah, não vou começar isso porque eu preciso disso. Ó, você não tinha site. E outra coisa que eu acho massa em você é essa humildade sua. Não, eu levei lá pro fundo da sala e fui validar. Cara, tem gente que tem vergonha de Vergonha. vender. Então, Isso. assim, esse cara nunca vai sair do Você lugar, sabe o não. que eu falo quando eu escuto isso? Cara, eu tenho vergonha de não vender. Já parou pra pensar nisso? Sim. Ah, você tem vergonha. Nossa, cara, eu tenho uma vergonha de vender. Eu tenho vergonha de não vender, irmão. Porque já pensou se eu parar de vender, o que vai acontecer? Já pensou se você parar de vender, o que vai acontecer, cara? E era muito legal que você viu isso ao vivo acontecendo, né? E eu lembro um dia que foi incrível. Eu tenho essa foto, acho que no meu Instagram até hoje, eu sentado assim, e aquele tanto de caixa atrás de mim, cara, de postagem que ia sair pra postar. Você lembra disso também?
Cara, isso é incrível, cara. E a hora que você olha, você fala, cara, eu comecei esse negócio do nada, eu não tinha nada, absolutamente nada. Olha isso aqui. Mas tem que dar o primeiro passo, né? E assim, e a sua mente vai falar pra você, cara, o tempo inteiro, não vai pelo caminho difícil, vai pelo caminho fácil. E o caminho fácil não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Aí os caras, pra desanimar você, cara, game retrô, quem que vai querer isso? Exato. Aí começa aquele trem, cara, não, mete o pau e faz o trem Isso. acontecer. Aí você começa como um maluco, aí depois Deu no MBA certo. era gênio. Não, Tio é gênio. despertou o sonho de algumas pessoas, Você porque lembra, todo cara? mundo brincou com aquilo ali na infância. Você Então, assim, lembra. o cara, isso aqui. Verdade. Porque toda manobra que você faz e de coragem que você tem, muito provavelmente você escutou isso, pô, mas você tá, Marcelo, bem estruturado, não sei o quê, papapá, você vai mexer com isso pra quê? Lembra Teve gente que disso? me falou isso. Teve gente que falou isso. Teve gente que me falou Não, Você o que vai mais fazer isso pra tem- quê? Você vai não sei o quê pra quê? Não é melhor fazer não sei o quê, pá, tal, não sei o quê. Tá bom, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou Não, atrás. isso foi várias vezes. Quando eu montei gráfico no início, se eu arrumasse um emprego, eu ganhava muito mais. Primeiro ano, segundo ano, o que eu pagava de salário era maior do que o que eu retirava. O que eu pagava para um dos funcionários era maior do que o que eu retirava. Se eu arrumasse um emprego, não teria nenhum tipo de estresse, tudo que eu passei, mas eu acreditava que ia dar certo, acreditava que ia funcionar. E não funciona. Tem uma frase do Jeff Bezos que é interessante. Tudo que você vai colocar para fazer, todo plano, toda estratégia que você vai colocar, não vai funcionar. E aí o que você faz? Desiste? Não, aí você vai ajustando, 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 até ela funcionar. Pode ser que nesses ajustes você acaba percebendo que realmente a ideia não é tão legal, que possa não dar frutos, ou ela é muito cara para o resultado que ela vai ter. Mas sempre o plano que a gente tem, ele vai ter que ser ajustado no caminho. Sim. E muita gente desiste nesse meio tempo. Faz um plano, começa, não funciona, a pessoa desiste. Mas se eu for daqui para São Paulo dirigindo, eu não sei a primeira curva, se é para direita ou para esquerda. Mas eu tenho que ir. À medida que eu vou ver a curva que é para direita, por exemplo, eu vou fazer a curva. Agora, se eu ficar imaginando como que será, Você fica com medo, nem vai. Você nem sai do nem lugar. vai. Então, é os ajustes que você vai fazer no caminho. E muitas pessoas, eu convivo com muitas e muitas pessoas que têm muitas barreiras sobre vendas. E um dos maiores desafios é, o que que vão achar, o que que vão pensar de mim? Cara, esquece isso, velho. Para com isso. Ninguém vai levantar uma bandeirinha pra você e vai falar assim, certo ou errado. Cara, vai lá e tenta, velho. Vai lá e dá o seu melhor, vai lá e começa. Ninguém nasce pronto, né? Eu também tenho meus desafios diários todos os dias, todos nós temos, e that's it. Entendeu? É isso aí mesmo. Não tem nada que é nem ou esquerda ou direita é direita. O que existe é pessoas que estão no sucesso hoje, eles fizeram algo que as pessoas não estão acostumadas a fazer. Ponto. E quando você faz isso, você alcança. Quando você não faz, você não alcança. E fazer o extraordinário não te dá garantia de sucesso. Não. Não te dá a garantia de sucesso. Você pode ser um cara extraordinário, ter muita coragem, ter muita fé, ter muito não sei o quê, e não existe garantia de sucesso. Mas quando você faz tudo isso, você tem a chance de ter sucesso. Mas eu prefiro trabalhar com a chance do que Desiste antes do de que do vitimismo. Porque Sim. todos nós somos vítimas. Todos nós. Agora, você escolher ser um vitimista é diferente. Porque você pode acordar com um dia difícil, um dia você pode estar doente, um dia você pode estar com uma dor de cabeça, um dia você pode ter um problema familiar. Todos nós vamos ter isso na vida, todos, sem exceção. A diferença é o que você vai fazer com isso. Se você vai olhar e vai falar, sou um coitado mesmo, sou um derrotado mesmo, sou um não sei o que mesmo, aí beleza, você perdeu. Agora, se você falar assim, beleza, é foda, é difícil, é não sei o que, dói, mas eu vou caminhar pra frente, velho, porque eu sei que eu vou tentar. E é nessa tentativa que você tem a chance de alcançar o sucesso, que não é dinheiro. Porque a sua conta bancária, muito ou menos, não te fala se você está tendo sucesso ou não. A verdade é a hora que você fecha a porta dentro da sua família, se você está tendo uma boa convivência, se você está ajudando as pessoas, se você está se sentindo bem, isso é o verdadeiro significado da palavra sucesso. Inclusive eu percebo que as pessoas misturam muito aqui no Brasil sucesso com dinheiro. É porque aqui no Brasil é tão difícil ganhar dinheiro, né? A situação da maioria das pessoas é muito difícil para todos nós. A gente é empresário também, temos um nível diferente, mas é muito difícil fazer dinheiro aqui no Brasil. Então a gente liga o sucesso a ganhar dinheiro.
E o sucesso é muito mais do que isso. O dinheiro é uma consequência de uma vida de sucesso. Você ter qualidade de vida emocional, qualidade de vida familiar, pessoal, isso é muito mais rico do que o próprio dinheiro em si. Claro que a gente persegue sempre o trabalho, o dinheiro, porque isso faz parte da vida. Você ter segurança para sua família, liberdade, ela precisa de um aporte financeiro, de uma tranquilidade financeira. Mas o sucesso que a maioria das pessoas pensa que é só assim, se eu ficar rico, Minha a vida minha tá. vida tá feita. É. Ixi, Aí você vê- Não é Não vou ter assim. problema nenhum. Não é assim que funciona. A a dinâmica é diferente. tranquilidade, a liberdade financeira é muito importante, mas ela não é significado de sucesso. Tem pessoas que têm tranquilidade financeira, não pode ser chamado de alguém próspero ou com sucesso, porque Que a mentalidade é fechada. Tipo às assim, vezes só tem isso, às vezes a É. pessoa não Só tem tem a dinheiro. generosidade, não tem o coração aberto com outras pessoas, isso transborda na família dele de uma maneira ruim, na vida dele de uma maneira ruim, então não adianta, não resolve. aí não adianta nada o cara ganhar muito dinheiro e viver a vida toda com medo de perder esse dinheiro. Exato. Então, assim, Isso. E acontece, viu, cara? acontece. E Nossa. o próspero de verdade, ele não tem medo de perder dinheiro. Não. Porque ele sabe que aquilo não é o mais importante e também ele sabe que ele é próspero, não é aquele dinheiro que faz ele. Ele é que faz o dinheiro. E se ele perder, ele faz de novo, né? Como você tá É isso, falando. cara. Exatamente. É sobre isso. Aí, e a questão, não adianta acumular recurso e não ter um propósito. Pra que você vai usar o dinheiro? Exato. Cara, pra ter lá na conta bancária, Vai tá desfrutar lá, com quem? troféu. Mas beleza, eu vou desfrutar com quem, eu vou ajudar quem com esse dinheiro. Ah, eu Isso. tenho condições de ajudar as outras pessoas, seja de sua família, seja pessoas que convivem com você ali. Cara, isso aí eu acho que é muito mais satisfatório. Você pegar e falar assim, cara, pegar, torra o dinheiro, acabou, eu vou ter que correr atrás de novo e fica essa Eu conheço várias pessoas. Pode terminar, mas. Não, porque tem um ponto, não é um pouco fora do assunto, mas é um ponto que eu acho importante. É uma coisa que hoje acontece e vocês enxergam de uma maneira e eu enxergo um pouco diferente porque eu sou de uma geração que não existia influencer. Essa multiplicação escalável gigantesca que a internet faz. Então, de repente, você viraliza, você pode ficar rico de um dia para o outro. E isso nós estamos falando de pessoas sem nenhuma preparação, pessoas que não têm. A pessoa faz uma dancinha ou é engraçado na internet, ele de repente pode fazer muito dinheiro, ficar famoso e começar a fazer show, coisa assim. Tudo bem, é artista, eu não estou criticando isso de forma alguma. Mas isso dá uma falsa sensação para as pessoas que é assim que se progride. É assim que se tem sucesso. E não é assim que funciona. O sucesso ele não é fácil. Ganhar dinheiro não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, mas também não é tão banal, de jeito que você tá falando. não é assim. Isso é você ganhar dinheiro, você ficar rico, você prosperar dessa forma, é quase como você acertar na loteria. É quase a mesma coisa. Você fala, não, mas foi por mérito próprio, ele caiu na graça do público, né? Sim, mas você Quantos não tem controle milhões sobre fazem isso. isso e que não Mas você não tem caem, né? isso, você não tem controle do que você vai fazer que vai cair na graça do público. E sabe o que eu me pergunto direto? Ah. O que esse cara fez que agrega pra sociedade? Às vezes nada, cara. Tipo Não. assim, fez uma dança e acabou. E às vezes ele perde até a essência dele mesmo, porque a gente Com vê certeza. vários casos assim de pessoas que chegaram no sucesso financeiro dessa forma, que entraram em depressão, que ela perde a identidade Vários. própria Sim. para poder se encaixar naquilo que as pessoas E quando esperam começa dele. cair no esquecimento, quando aquela pessoa saiu do auge e começa a cair, Aí- ela não sabe suportar isso. É isso. Ela não sabe suportar essa queda. Então isso é muito difícil. E isso traz uma sensação para as pessoas que é assim que se prospera. E sempre o caminho ele é o mais longo. O caminho da prosperidade ele é o mais longo, é o mais difícil, é o mais trabalhoso. Ele nunca é o caminho fácil. O caminho fácil nunca vai te levar à prosperidade. Pode acontecer com uma pessoa ou outra? Pode, mas não é o caminho normal da É prosperidade. aquela história, né? Picolezeiro que não buzina não vende, irmão. É isso mesmo. Entendeu? Pra você vender o picolézinho na rua, você tem que fazer o barulhinho da buzininha. Se você não apertar lá a buzininha lá, você não vai vender picolé. Então, não existe nada fácil. Ou você arregaça as mangas mesmo, vai pra cima, não sei o quê. As pessoas me perguntam muito, né? Sem ser a gestão do tempo. Por que você faz isso tudo, cara? Porque eu quero fazer diferença. Eu não vou esperar nada cair do céu pra... Deus já me deu tudo que eu preciso. Agora é comigo. Ele já fez a parte dele. Agora é comigo.
Então, muitas vezes você fica esperando várias coisas acontecer e as coisas não acontecem. Por quê? Porque já aconteceu. Você só não tá vendo o que aconteceu. Agora é você, velho. Vai atrás, tio. Dá o seu melhor, cara. Quando eu era camareiro, eu dava o meu melhor. Se você conversasse comigo exatamente agora, como camareiro, em 2009, eu era o mesmo tiozinho, eu falaria as mesmas coisas pra você. Cara, eu sou camareiro, tô dando o meu melhor, não sei o quê, mas eu vou chegar lá. As pessoas lá na época olhavam e falavam, ixi, cara, esse menino é Doido. sonhador, é doido, é não sei o quê. E eu falava exatamente isso, né? Quando a Letícia me conheceu lá na faculdade, ela conta isso direto pra galera. O que eu falava, o que eu tô vivendo hoje, eu falei pra ela há 6 anos atrás. Parecia loucura. E eu falava 6 anos atrás, vai acontecer isso, esse caminho, blá, 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 blá. Era louco. Puta, o cara é louco, o cara ele acha que tá fora do país ainda, que vai acontecer. Tá beleza, e hoje, cara? Quem que tava errado? Entendeu? Qual que era a loucura? Mas hoje eles acham Ô, que foi fácil. Quem não acompanhou a sua Exato. trajetória, Exato. cara, meu Exatamente. resultado. Deu sorte. Não. deu Né, ele sorte. viralizou o sorte, vídeo, é, ele viralizou não, o vídeo e o- dele, daquele lá da Ou Super então Shop vai, Games. ou então vai falar assim, não, eu sempre soube que ele chegaria Eles, lá. eles se escutam Não, demais, depois cara. que dá Então os certo. caras falam, Marcelzão, pô, você é sinistro, cara, não sei o quê. Sempre Não é acreditei. desse jeito. O dia que eu viralizei na Super Shop Games, que eu saí em vários canais, o assunto mais falado do Twitter, que foi quando eu fiz a projeção, jogando videogame na parede do prédio, eu lembro que as pessoas começaram a gritar da sacada Você dos falou outros jogando prédios. videogame, deu a sensação que você pegou. Exato, era batendo Super Mario, velho, virado, tava batendo Super Mario, Street Fighter, eu escutava as pessoas falar assim, tá, bem na época da pandemia, o cara fala assim, joga Street Fighter, irmão, desse jeito. Aí eu comecei a jogar, a hora que eu passei por todo aquele processo ali de explosão das pessoas mandarem mensagem, falar em todos os canais de comunicação, não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu falei assim, por que que eu fiz aquilo? Não é porque eu sou legal, é porque eu vivi uma experiência parecida, lembrei, tava pronto, tava posicionado, fui lá e fiz. Mas se você consegue perceber a dinâmica para você fazer algo diferente, ela não cai do céu. Steve Jobs não inventou a Apple da noite pro dia, nem foi ele não era técnico bastante para inventar nada. Ele era um ótimo comunicador, mas ele tinha o cara que é o sócio dele até hoje, que era um cara extremamente habilidoso na questão de software, na questão de hardware. Contratava sempre os melhores. Ou seja, não é sobre você ter o conhecimento todo, mas é você se posicionar através do conhecimento seu e das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando eu tava lá no Canadá, passeando de férias, e era um dia que tava fazendo mais ou menos 9, 8 graus, coloquei o goinho, tal, não sei o que, tava todo tampado e tava passeando aleatoriamente. A hora que eu virei uma rua lá, eu vi uma projeção gigante numa parede. Falei, cara, que irado isso aqui, velho. Só que era um negócio nada a ver. A hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, cara, eu batendo um game aqui ia ser irado. Foi o que eu pensei. E o dia que eu tava na pandemia, lá em casa, de boa, jogando videogame, eu olhei pro meu projetor. Quando eu olhei pro prédio de frente à minha casa, Você falou, é aqui. falei, cara, não sei, tá meio longe, tá perto, mas Não sei se vai dar. acho que eu quero uma telinha maior. Cara, e era a tela gigantesca, aquele negócio ficou na minha cara assim. E eu simplesmente coloquei e joguei o jogo. Só que quando você tá fazendo algo extraordinário, você sente a hora que você tá fazendo. Eu olhei, eu falei assim, ó. Eu liguei pra Letícia e falei, cara, nós vamos viralizar nesse negócio aqui. Porque isso aqui foi muito louco. Aí não deu outra. E por um acaso, tinha um cara que tinha um site bem bombado, de mais de 1 milhão de seguidores, tava do lado dele, filmou, ele olhou tudo e foi incrível, cara. Então, assim, vai lá e faz, velho. Vai lá e tenta. Vai lá e. Você quer escrever um livro? Escreva o livro. Comece. Não vai ser da noite pro dia, mas eu te garanto que a partir do momento que você escreveu o primeiro, comentei isso com o Marcelo anteontem. Falei, cara, hoje eu consigo escrever um segundo livro numa velocidade incrível. Mas por quê? Porque eu já passei da barreira da dificuldade, da negação, do autoconhecimento, da mentalidade, não sei o quê. Hoje eu já sei os caminhos, sei com quem conversar, com quem falar. Sobre E o isso. interessante é que eu participei do andamento do livro, algumas partes, e o Marcel, ele se cercou de pessoas competentes. Então, ele contratou uma excelente revisora, um excelente diagramador. Por isso que o livro dele ficou profissional. Porque muitas pessoas não se posicionam de uma maneira, não se valorizam o suficiente, pensar, meu primeiro, Vou fazer Vou mesmo. fazer. vou gastar menos, vou fazer assim. E ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou com fazer algo realmente de qualidade, para ter a qualidade que o conteúdo merece. Isso aí.
E foi incrível, cara, porque eu cheguei numa editora nada a ver, ela olhou pra mim e falou assim: você é um cara da hora, você é um cara legal, mas eu não posso fazer seu livro porque aqui é muito caro eu conseguir fazer seu livro. Mas eu tenho uma pessoa que eu vou te indicar, um cara muito da hora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu entrei em contato com o cara, gostei muito do cara, conheci o cara, vi o trabalho do cara. Ele era sensacional mesmo, ele era incrível. Na hora ele já falou, cara, você não deve ter uma revisora, né? Eu falei, não tenho. Eu falei, mas eu tenho, ela mora na França, tal, tal, tal. E foi uma conexão incrível e a gente foi falando. Aí ele começou a falar assim, olha, eu tenho essas pessoas para sua impressão. Aí foi quando eu falei para ele, tá bom, eu sei que você tem esse, mas eu tenho esse para impressão para você. Aí ele conectei ele com o Marcelo e falou assim, cara, que cara irado do Marcelo. A partir de agora eu vou começar a indicar ele também. Entende o jogo? Uhum. Consegue entender o jogo? Das pessoas, desse movimento, e é sobre isso, cara. Então, por isso que hoje, se existe um movimento muito forte em Alphaville, a gente tem visto o João J, Pablo Marçal, Caio Carneiro, Flávio Augusto, todos esses caras. Esses caras no Alphaville, o que que eles fazem? Eles criaram uma comunidade que eles chamam de semeadores. Essa comunidade de semeadores, eles se juntam de pessoas especialistas, cada um no seu canto, aonde eles mesmos se apoiam o tempo inteiro. Então, imagina você pegando todo o network, conhecimento de um Flávio Augusto, que pega do Joel, que pega do Pablo, que pega não sei quem, que pega não sei quem. Olha a transformação, explosão de mentalidade e de ação dentro disso. Um Agora, ambiente próspero. Né, só de que, só que você tá criação. olhando lá em cima, ó. Vamos olhar para nossa realidade? Você imagina eu conectando com vocês, que já trouxe o Marcelo, que o Marcelo traz não sei quem, que abre a porta não sei quem. Quando você vai ver, a gente tá num ambiente de atmosfera de negócio. E toda vez que você tem essa atmosfera, você cresce e prospera. Sim. Isso aí. Que é o que o Marcelo falou. E uma coisa que eu peguei aqui você falando, cara, vocês têm uma forma de encarar as coisas assim. Isso aqui, para qualquer um aqui que é um escritor profissional, isso aqui é um trabalho. Talvez é uma coisa chata. A minha profissão, isso aqui é o meu ganha-pão. E a maioria das pessoas encara o que ela faz o dia a dia dela ali como uma coisa de obrigação. E aqui não, eu vejo aqui uma empolgação. Sim. Eu vou escrever o próximo. O Marcelo falando da gráfica ali, cara, é uma obra de arte, aquilo ali Sim. é arte o tempo todo. Então, assim, tudo depende da forma de encarar. Sim. Se o cara encara o trabalho dele como uma coisa que, primeiro, gera uma satisfação para ele, e depois ele agrega para as outras pessoas vão querer conectar com ele, porque fala, cara, aquilo ali, aquele cara é foda demais, aquilo ali tem, Isso aí. só vai crescer. Agora, não sei se já passaram por alguma situação assim. Quando você topa com alguém que faz só o trabalho mesmo, que é trem pesado, você chega e fala assim, ô, queria escrever um livro. Você faz a impressão pra mim, o cara fala, porra, velho, vou ter que imprimir mais livro, Isso não, aí. mais trabalho pra mim, isso é o quê? Cara, tudo depende da forma que você encara. É. E se você rodear de pessoas que querem fazer a diferença, daí faz as coisas acontecerem, sabe? A energia, né? Energia. Cara, O que que você acha sobre isso, Marcelo? Quando você vê uma pessoa que tá transpirando com vontade de fazer, cara, qual que é a sua reação? Cara, é muito contagiante. É isso. É muito contagiante. É isso que eu sinto, cara. fa- Quando você tá perto de alguém que quer fazer aquilo, Isso. é irado, velho. você empolga fazer o projeto, cara. Você As fica emoções, animado. elas são todas contagiantes, tanto as Sim. positivas quanto negativas. Então, por isso que o ambiente tem que ser um ambiente positivo, tem que ser um ambiente encorajador. Você está próximo de pessoas que são alto astral, que acreditam, que vão atrás, é toda a diferença. Eu também acredito demais nisso. Pessoal, tem mais alguma pergunta pra ele? Não, eu tenho, sim. Assim, e quais são os novos projetos, né? Porque já tem aqui o segundo livro, empresa, clínica de estética, assim, quais são os novos projetos para essa trajetória aí que já foi de muita construção, muito sucesso e o que a gente pode esperar aí para frente? Show. Bom, eu tenho vários projetos, mas eles são basicamente em cima de ampliação, crescimento dos meus. As minhas empresas, né, elas estão todas em fase de gestação. Eu tenho uma gráfica há 30 anos e ela está sendo gestada nesse momento. Então, está tendo uma transformação na forma que eu enxergo a minha empresa. E isso faz com que elas vá, assim como a árvore perde todas as folhas no outono, eu enxergo dessa forma. Então, eu vejo que a minha empresa vai renascer diferente. Isso com 30 anos? Então, é interessante. Agora, as clínicas, elas já estão num momento de crescimento, estão num momento de maturação, de crescimento. Então, meus projetos estão todos baseados nesses crescimentos nesse momento.
Show, Não tem nada muito novo, mas ao mesmo tempo é muito empolgante. show. Eu já sou. Puta, cara, Agora o eu. Marcel vai ter. É porque eu sou incansável, né, cara? É um podcast à parte agora. Eu Vamos sou lá. incansável. Eu penso o seguinte, cara. Eu acho que o desafio me move e não é uma frase pronta, é uma frase que se você conviver comigo, em 5 minutos você vai perceber isso claramente, que o desafio me move, né? Eu não gosto de ser pego de surpresa, eu gosto de sempre dar um passo na frente. Eu, com certeza, nós vamos ter esse livro, essa primeira edição em inglês e espanhol até o final do ano. Com certeza eu vou falar mais um idioma, com muita certeza. Com certeza eu, em breve, eu quero estar em grandes palcos dando palestra, que é a palestra A Venda Não Acontece Sozinha, a venda precisa de você. Você é o pilar principal da venda. É você contra você mesmo. Eu quero falar sobre propósito, rota e ambiente. Propósito abalável, rota bem definida, ambiente influenciador. Então, tenho feito as conexões necessárias para estar jogando essa palestra para o máximo de pessoas possível, para que todos possam um dia, assim como eu fui muito impactado nas palestras que eu participei, que eu possa impactar também de alguma maneira, e que se tiver lá 1.000, 2.000, 10.000 pessoas e que uma pessoa seja transformada, esse é o meu objetivo. Então, assim, eu tenho uma transpiração muito forte sobre isso. Falei com o Marcelo que eu vejo uma facilidade hoje muito grande de escrever um próximo livro já, né, naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, naquilo que eu amo e naquilo que eu tenho paixão. Você nunca vai ver o Marcel falar do que ele não sabe. Então, se eu não vou falar pra você sobre um mundo colorido, que a atmosfera... Não, eu não sei nada disso. Vou te falar o seguinte, cara. Você tem um produto, você tem um serviço, você quer mudar de vida, aprende a vender. É isso, irmão. E como que você vai aprender a vender? É estudando. Estudando, colocando em prática. O meu livro, ele não tem palavras em inglês, ele não tem break-even, sold to, sell out, sell-in. Não, ele não é pra... não é sobre isso, cara. O meu livro fala assim, ó. Você entrou no PDV, você vai posicionar seu produto. Se você posicionar seu produto aqui, você vai comunicar com o público. Se você comunica, você tem chance de vender. Ponto. Vai e coloca em prática. É sobre isso, não tem invenção, não tem absolutamente nada. O livro, ele fala da vida real, da prática, o que você tem que fazer. Então, esses são meus próximos passos. Quero continuar fazendo a diferença na empresa, na excelente empresa que eu trabalho. Cresci um degrau em novembro do ano passado, aceitei um desafio, então a gente sai de Goiânia e vai para São Paulo para aceitar um desafio. Existem novos desafios que podem acontecer no futuro também, que a gente está se preparando para isso. Mas, de novo, as oportunidades só vêm porque eu tenho me preparado. Não necessariamente eu terei a oportunidade, mas necessariamente nunca vai me pegar despreparado Uau. sobre isso. Marcelo, e se eu quiser comprar seu livro, onde que eu acho? Cara, você pode agora, nesse exato momento, entrar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é Marcel Miranda Oficial. Lá tem um link. Dentro desse link você vai ser selecionado para minha landing page, que lá tem o meu curso de copy, o meu curso de vendas, a Super Shop Games e o livro também tá lá. A palestra também tá lá. Então é só clicar. Marcel Miranda no Instagram, Marcel Miranda Oficial, www.marcelmiranda.com.br. Você vai ser muito bem atendido. Você vai ser uma pessoa que vai ter assim, um espaço importante e real, um atendimento real, muito humano, que a gente vai estar ali para tirar dúvida. O Walter já falou que eu respondo no sábado, os meus alunos, no domingo e sempre depois das 18 horas. Depois das horas, depois da noite, de De madrugada. madrugada, né? Então, assim, quem convive comigo, essa é a minha realidade. Eu sou muito real nisso aí. Porque eu gosto disso, cara. Não me pesa. Não me pesa fazer o que eu amo. E o problema, por que que as pessoas se sentem pesadas no final do dia? Porque estão fazendo o que não amam. E todas as vezes que você faz um negócio que você odeia, nunca é bem feito. Você nunca vai ter satisfação, segurança, prosperidade quando você está fazendo um negócio mal feito. Mas você pode observar que todas as pessoas que estão no caminho do sucesso, eles fazem exatamente o que eles amam fazer. E isso faz total diferença. E é assim que eu acredito na vida, é assim que eu enxergo a vida. Cara, por que que eu escrevi o livro? Porque eu sabia que aquilo ia me transformar. E quando você se transforma, você transforma o próximo. Você transforma ele. Por que que eu criei o curso de vendas, cara? Porque eu não aguentava mais entrar num lugar e ser mal atendido, cara. Por que que eu criei um curso de copy? Porque eu não aguentava mais chegar num lugar, olhar alguma comunicação e não ter nada a ver com o público que estava lendo aquilo ali. O cara não sabia nem ler aquilo ali. E aí, como que você faz pra você transformar? Primeiro você se transforma. E depois você vai e transforma. É sobre isso, é isso que tá na minha alma, no meu coração. Então, vou buscar sempre isso, com essa energia, com essa ousadia, com essa coragem. Estando próximo de pessoas excelentes, como vocês, por exemplo. Então, quando você tá perto de pessoas excelentes, você se torna excelente, cara. Você começa a se sentir tão deslocado que você fala,
Eu quero viver isso também, cara. Então por isso que você tem que escolher muito bem quem são seus amigos, as pessoas que você ama. Porque muito provavelmente você vai ser igual às pessoas que você tá convivendo. Igual aquele ditado, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. É isso aí, cara. Então, assim, É isso aí. quais são as pessoas que te mandaram mensagem essa semana? A gente fala muito sobre isso. Qual tipo, o viés da mensagem que você recebeu dos seus amigos reais? Esses dias eu tava, não sei onde eu tava exatamente, e as pessoas falavam assim, pô, é muito bom falar contigo, tio. Eu cheguei aqui de um jeito, tô saindo de outro. Eu falei assim, cara, é porque você chegou de um jeito porque você entendeu que algumas vozes mexeram naquilo que você é. Só que aqui eu não vou mexer naquilo que você é, eu vou mexer naquilo que você pode chegar. Essa é a diferença. E é isso que bate na minha alma, no meu coração. Vocês têm noção que vocês estão transformando vidas de pessoas agora, das Sim, pessoas que cara. estão nos vendo e nos escutando aqui, né? Cara, eu posso deixar uma mensagem pra eles? Pode deixar. Pode, por favor. Cara, não desista do seu sonho. E é difícil mesmo. É extremamente difícil. Não foi fácil fazer absolutamente nada. E eu lembro de todos os desafios que eu passei. E eu sei dos desafios que eu vou passar pra chegar onde eu quero chegar. E são desafios grandes. Só que vale muito a pena, velho. Vale muito quando você chega, uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, que você não tem intimidade. A pessoa liga pra você, manda uma mensagem, te manda um vídeo e fala assim, cara, você mudou a minha vida. Eu consegui fazer isso porque você me transformou. É um funcionário, é uma pessoa que você nunca viu. Essa pessoa tá levando dignidade pra sua casa. Então, não pare, não desista, não olhe pra trás, não escute as vozes que não te dão destino nenhum e vai buscar o que é seu. Se o sofá te prende, venda o seu sofá. Se a televisão te prende, venda a sua televisão. Se qualquer coisa te prende, vende essa parada que você não vai ter como ficar preso e você vai ter que agir de uma maneira ou outra. Então vai atrás dos seus sonhos, busca, faz a diferença, você vai ver. Se transforma primeiro, você vai transformar o próximo. Sobre isso. Profundo, Uau. hein? Muito bem. Gente, que Quem absorveu isso aí já eu sabe falei, louco. eu falei para vocês que hoje aqui o trem ia ser sensacional. Show de bola. Pessoal, a gente queria agradecer a presença de vocês aqui, a aula e, Show. queira ou não, vamos transformar a vida de algumas pessoas aqui com esse episódio. Sim, conte sempre comigo, estou à disposição, nos meus canais das redes sociais. Só mandar uma mensagem, sempre tá junto aí. Fechou. Muito obrigado, viu? Ô, Muito Marcelo, Foi uma grande obrigado. oportunidade. Muito obrigada, gente, foi muito bom. Show, valeu. Obrigado. Valeu. Obrigada. Valeu.